a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Sabia, Jonathan? O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. A paz de Deus a todos. Paz de Deus a todos, né? Se o mundo te fizer cair, oh glória! Hoje o Jonathan não tirou a minha música, gente, porque foi ele que escolheu, sabia? Deixei ele escolher a música hoje, ó. Estamos... Aí, fazer alguma coisa, né, gente? Senão não dá certo. Vai ter que chegar mais pra frente, amor, que tava ficando mais... Gente, a câmera tá boa assim? Paz Deus a todos e a todas que estão entrando. Vocês são preciosos também para nós. Glória a Deus. Mais uma live abençoada, com um tema abençoado pelo Senhor. Vamos fazer hoje a parte 2, né? Já vou convidá-los, que todo mundo já conhece, nosso casal maravilhoso, o irmão Felipe e a irmã Vanessa. Vamos recebê-los com muito carinho. E a solicitação aqui. Hoje nós vamos falar assuntos maravilhosos. Vamos terminar, fazer a parte 2 da nossa live. Amém! Tudo bem, né? Tudo bom? Estão escutando bem a gente? Tá Ok. escutando bem a gente aí, né? Ótimo. Ainda bem que entrou só agora, porque o marido tava com ciúme falando assim, tem que cantar pra mim também. Aí tava tendo aqui uma DR pequenininha. Hoje vai ter que cantar. Agora a gente já se conhece, ó. É verdade. Não, mas ele é precioso aqui também, né, amor? Não tá dando eco, não. Acho que é o meu que tá alto aqui. Vou abaixar o meu pouquinho aqui que tá dando eco. Baixei um pouquinho aqui. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem a gente também? Sim, sim. Vamos Como lá. passou a semana? Graças a Deus, muito bem. Que Foi bem. ótimo. Corrida, até achei estranho. Falei, nossa, mas já passou praticamente uma semana, né? Sexta passada que nós nos falamos. Exatamente. O tempo tá voando, né? Glória a Deus por isso, né? É o cumprimento da palavra do Senhor, né? Ó, a irmã tá falando que tá dando eco. Não, mas é assim. Não, agora melhorou. Irmão Felipe e irmã Vanessa. Hoje nós vamos terminar o nosso... Terminar não, né? Porque sempre vai ter mais assunto. Eu, Hoje pra nós mim, vamos dar- não precisa terminar nunca. Oi? Não, pra mim, não precisa terminar nunca. Pode ir continuando. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa live. E outra coisa, a live da semana passada caiu, só que a gente continuou, né? Então, se a live cair hoje, a Vivi, eu vi que tá aqui, a Mércia, do Já Leu Sua Bíblia Hoje. Se cair a live e a gente não perceber, vocês me liguem, porque aí eu vou saber que ela caiu, tá bom? Peço esse favor para vocês. Porque a gente continuou, mas ela tinha caído. Eu só fui ver depois na gravação, porque não gravou tudo. Nossa! E a gente não tinha O áudio tá percebido. ruim. Eles estão falando que tá ruim, tá dando eco. O áudio tá ruim? O meu? Será que é aqui? Peraí, deixa eu ver. Às vezes é o som nosso que tá retornando. Fala aí. Melhorou Vanessa, agora, pessoal? Retornou, não. Ó, tá ruim o áudio, tá ruim o Ok, a áudio. gente não escuta. Chega a câmera um pouquinho mais perto, então, do celular, irmã. Vamos lá.
Tá que nem a gente aqui, ó. Arrasta a mesinha, isso. É Porque faz o marido diferença, que vai na... faz diferença. Eu sou cameraman. Agora ficou bom, acho que ficou Perfeito. Agora, não, agora ficou bom. Tá ruim. Pessoal. Falou, deixa vocês falar um pouco como foi a semana pra gente ver se tá ruim. Travou. bom. No começo é assim mesmo, gente. Até adaptar, Agora nós vamos seguir Travou um agora. pouco Travou pra vocês. Agora tá normal. Não, pra gente agora tá bom. É o meu que tá retornando. Vamos colocar oh, meu Deus, que prova, desde ontem. Ontem a live foi desse jeito também, mas o assunto era maravilhoso. Agora pode Acho falar. que agora melhorou, né? Então, como Não, pra gente tá bom. vou fazer a pergunta hoje, vocês respondem, pode ser? Pode. Pode. Pessoal. Muitas perguntas, tá? Tá retornando mesmo. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar o foninho, só um minutinho. Meu bem, tira esse negocinho aqui pra mim, sem derrubar. Adaptação, gente. Agora vai dar certo. Eu acho que a live tá travando. É que Deus tem obra para fazer, obra boa, né? Então não perca a comunhão, vai dar tudo certo. Colocar o fone também? Meu fone tá ali dentro. Agora foi. Eu não sei. Agora vai dar certo. Nós estamos travando um pouco para vocês ou não? Agora tá bom. Agora a gente tá escutando. Escutando bem Tá demais. escutando bem a gente? Tá ok? Do irmão Felipe eu falava, voltou o eco. Vamos esperar ver o que ele só tá travando. Aqui tá ótimo. Jesus, Pra melhor. mim. Deixa eu ligar. Não, já tá colocado. Não, tem que tirar isso aqui. Será que vai ter que começar de novo a live? Não é possível. Tá travando. Eles estão trocando a internet lá pelo 4G, gente. É isso aí, gente. Vamos aguardar. Vai dar certo a nossa live, porque hoje os assuntos estão maravilhosos. Voltou? Tudo certo. Vamos que Ó, vamos. agora melhorou. Glória a Deus. Agora a live é de vocês aí. Toca o barco aí, gente. Nós vamos só ouvir hoje. Gente, adianta Eu queria falar para vocês assim. Eu acho que a irmã Vanessa tem bastante propriedade nessa parte emocional, nessa parte Master Coach, todas essas questões. Eu acho que eu gostaria assim que você falasse um pouquinho assim, quais são assim os principais sinais. Eu falo assim, que quem está assistindo para conseguir identificar no esposo qual tipo de personalidade é o esposo, como que trata isso, como é que eu chego para conversar com meu esposo, porque às vezes eu, ao decorrer do tempo, perdi essa habilidade. Como que eu faço para poder falar, meu esposo é difícil, olha, como eu identifico isso, a minha esposa é isso. Você dá um pente fino assim, para gente estar mais afiado para saber conversar com nossos cônjuges, né? Então, né? Para a mulher é um pouco mais fácil, né? Porque a gente já vem dotada com um certo chip, que lá na Bíblia fala bastante, que é o chip da sabedoria. A gente tem uma capacidade de enxergar detalhes. A gente tem o sexto sentido. Então, a gente consegue ver um pouco além. E é responsabilidade, é dever de toda mulher analisar o servo que Deus deu para ela. Porque não foi feito em produção, né? Linha de produção. Homem bravo, homem legal, homem influente. Não é assim. Deus tem um servo para você. E você tem o dever, mulher, de entender o seu esposo para comunicar com ele da melhor forma possível. O esposo também tem essa capacidade, mas é um pouquinho mais lento. Mas a mulher, nós mulheres, a gente precisa entender qual que é o perfil para comunicar de uma forma, vamos dizer assim, assertiva. E o seu esposo, eu, como analista comportamental, eu trabalho com a teoria DISC, que são 4 tipos de perfis. Então, assim, ó, eu vou passar bem rápido, porque senão iria uma live inteira só para explicar. Mas o seu esposo é dominante, o dominante, ele tem a necessidade de decidir. Mas às vezes nós, mulheres, sábias, a gente já sabe o que tem que fazer e a gente já tem a decisão. Então você vai pegar e vai conversar com seu esposo e você vai falar assim, amor, a irmã Micéia me convidou para uma live na sexta-feira. Mas eu sei que na sexta você não pode. O que você acha de na quinta? A decisão é sua.
A gente já tem aquilo pronto, sabe? Mas a gente passa a bola para aquele, né, que é o nosso esposo e não causa conflito. Se o esposo é influente, é um outro perfil. Nunca, jamais empreenda seu esposo na frente de outras pessoas. É um tapa na cara. Tem mulher que tem uma tendência, sabe quando tem aquela anteninha assim para achar defeito? O cara fez um monte de coisa certa, ela vai olhar aquele defeito e ela vai falar assim, ó, na frente de todo mundo. Então, mulher... Eu faço isso? Isso é bullying, isso é bullying. Não, para outro... Ó, se o seu esposo fosse dominante, você vai repreendê-lo, ou você vai dar um feedback negativo para ele no meio de todo mundo, é aquela coisa, toma lá da cá, tomou, levou. Agora, se o seu esposo é influente, você marcou o coração dele, porque ele não gosta disso. O inverso também faz sentido. Se o seu esposo ele for influente, você tem que validá-lo na frente de outras pessoas, publicamente, tudo mais. Isso vai pôr a lenha, vamos pôr lenha para o homem também? Então, essa lenha vai para o homem. Se for estável, gente, um homem estável é aquele homem mais paciencioso, mais calmo, um pouquinho mais lento, precisa de um certo tempo para tomar decisão. E às vezes chega a mulher como se fosse um trator, ela já sabe de tudo, ela já analisou, ela já sabe tudo. E aí ela pega o esposo e ela pressiona. Se você pressionar um estável, o estável trava. Você analisou a gente antes de começar a live? Juro por Deus que não. E tem um outro perfil que é o conforme. Um conforme, gente, conforme pensa na pessoa certinha, olha, eu já conto o meu, eu sou conforme nível meio assim, sabe? Então, um conforme certinho é aquela coisa. Se você falar um ano atrás, olha, eu combinei isso com você, no momento de discussão ele traz lá atrás. Ó, você falou isso. Não mude ponto, não mude vírgula, porque a pessoa é correta, é leal, a pessoa gosta de estar na forma. Então, se o seu esposo for assim, quando for conversar com ele, tenha dados, tenha pensado antes, chegue com algo muito correto e não desvie nem um pezinho assim, ó, esse aqui, coitadinho, não pode desviar nada. Não desvie nem um pouquinho, porque senão vai gerar conflito. Mas é muito interessante. Né? Mas como é, você falando aí, a gente, o que eu vejo, irmã? Quão importante é você conhecer a pessoa que está do seu lado, né? Sim. É justamente isso, irmã. Quando a gente não conhece, porque assim, não vem com manual de fabricação, não vem com manual. E a gente tem que estudar, e realmente estudar a pessoa para se comunicar melhor. Só que aí gera os conflitos, porque e se os dois for dominantes? O que acontece? Eu já peguei 2 casais, o casal estava brigando muito, mas os dois tinham um perfil dominante altíssimo. Então, o que acontece? Vai largar? Não vai largar. Só cada um vai respeitar o lugar do outro. Existem momentos e locais que a esposa precisa, ela necessita decidir, e existem momentos que o homem precisa decidir. Então, quando você traz essa clareza no perfil de cada um, vocês vão se adaptando. E essa adaptação é essencial, não só para vocês, mas para a geração, para os filhos e tudo mais. Que maravilha. O ideal é que fosse feito de forma prévia ao relacionamento, ao casamento, né? Mas como que será que é? A própria pessoa geralmente não sabe qual que é o perfil de personalidade. Às vezes, o natural dela é na área da estabilidade, porque ela viu, se identificou com alguém que ela admira, que é influente, ela força a ser o que não é. Isso gera um estresse, uma pressão, uma angústia tão grande, que daí de um nível normal, que seria de uma personalidade, acaba adoecendo e vindo para meu consultório, às vezes, sabe? É de tanto estresse, de tanto estar naquele lugar que não é o natural. Tudo bem flexibilizar, mas se você flexibiliza demais em algo que vai contra a sua essência, acaba adoecendo. Chega um momento, é como se fosse uma panela de pressão. Chega um momento que a panela estoura. Ninguém consegue flexibilizar a vida toda. Eu acho que o pessoal aqui nós tinha que dar uma dica assim, ó. Quem não casou ainda tá em tempo. Pega ali, leva, faz todo um processo antes. Pesquisa o perfil, faz um estudo, porque se não der certo, é melhor antes de começar do que depois, né? Sofrer mais. Então, conselho para todo mundo aí, ó. Vai aqui numa Master Coach, vai no psicólogo, faz todos os check-ups, não faz check-up pré-nupcial, não faz uns exames, negócio, faz também da cabeça, faz de tudo, geral.
que eu acho que aí facilita, né? Porque depois Sim. que já apaixonou, depois que já tá com aquele negócio, aí fica difícil demais, aceita tudo naquele momento. Só que depois que casa, aí vem todas essas dificuldades, né? E hoje nós vamos conversar muito, porque vieram muitas perguntas de jovens pedindo conselho sobre casamento. Eu acho que é uma coisa bem legal da gente falar sobre o comportamento. Porque quando a gente tá namorando, a gente fica cego, né? Não tem isso que a gente fica cego? Mas tá errado. Vamos tirar a cegueira, porque na verdade a gente tem que ver o que está acontecendo realmente, porque casamento é coisa séria, casamento é único. É isso mesmo. Primeira pergunta. Antigamente não se via casais se separando, mas hoje em dia vemos muitos casais se separando. O que está acontecendo? Amor. Ixi, eu já tô falando, então. Vamos lá. Gente, é porque o significado real do casamento, ele foi se perdendo. Porque o casamento, ele não é um contrato. Hoje, muitos casais, eles enxergam o casamento como um contrato. O que é um contrato? Ele tem cláusulas. Tipo assim, se eu fizer tal coisa, se o Felipe fizer tal coisa, eu faço tal coisa para ele. Se ele não fizer tal coisa, eu não faço nada para ele. Um contrato você pode quebrar e pode rasgar a qualquer momento. Ah, ele não cumpriu a parte dele, eu não cumpri a minha, não dá mais certo, quebrou o contrato. Então, hoje as pessoas estão vendo o casamento como um contrato. E na realidade não é isso. O casamento é uma aliança. Ele tem que ser baseado em uma aliança. O que é uma aliança? Aliança é um pacto. A aliança ela não tem dois lados. Independente se ele for um bom marido para mim, ele sabe disso. Independente se ele merece ou não, eu escolhi ser a mulher dele. Então, não depende do que ele faz, depende de quem eu quero ser. Lembre bem, jovens que estão assistindo, o seu casamento deve ser baseado em uma aliança, porque o seu marido vai te decepcionar. Tenha certeza disso. Porque você pensa assim, eu vou casar com um homem ideal. Não, você vai casar com um homem real. E o real tem defeito. Porque se ele já fosse perfeito, ó, já estava lá em cima. Então, ele vai estar aqui na Terra, vai ter os defeitinhos que vocês vão trabalhando. Mas a aliança, ela não tem como você voltar atrás. Antigamente, como que funcionava? Se alguém fazia o pacto, era no fio do bigode. A pessoa preferia morrer do que voltar a palavra. Morrer do que voltar atrás. Então, não se voltava atrás, não existia essa quebra. E também, no caso, não existe dois lados. Então, é esse sentido que vem sendo invertido pela sociedade. Qualquer coisinha brigou, não dá certo, não tem, os comportamentos não estão batendo, vamos largar. E não funciona assim, porque depois vem os filhos, e uma família destruída e tudo mais. É bem isso mesmo. Eu aprendi isso faz pouco tempo, viu? Achei bem interessante. É porque a cultura da sociedade, a sociedade tende a nos envolver com uma cultura do mereceu, recebe. Mas quando a gente fala do ponto de vista de aliança, na parte de Deus, esse violamento, nessa entrega que nós fazemos a outra pessoa para se tornar uma só carne, né, nessa aliança, é o melhor marido que você pode ser para a sua esposa, não o que ela merece. A melhor esposa que você pode ser para o seu marido, não o que ele mereça. Isso é tão interessante que por mais que ele não mereça por algum tempo, ou ela não mereça, fica tão chato você tratar mal, alguém te trata bem, que uma hora perde a graça. Só tem briga quando tem pessoas dispostas a brigar. Quando as duas pessoas estão dispostas a brigar. Quando uma simplesmente decide tratar com amor, a outra que não merece, ela fica até mais constrangida. Mais do que se estivesse merecendo. Verdade. Eu tenho na verdade eu estava conversando e me fizeram assim, me contaram uma história e a seguinte pergunta eu achei muito interessante. Ela falou assim, irmão, nós começamos a nossa vida, dificuldade, né? Todo o trajeto no começo, mas assim, nós nos amávamos demais, né? O amor, o carinho, todo aquele relacionamento era muito bom. À medida que foi crescendo, à medida que foi adquirindo bens, que foi assim realmente se estruturando na vida, o que acontece? Hoje ele dá mais valor no que ele tem do que nas pessoas que estão à volta dele, na esposa, nos filhos. Então, hoje eu não consigo, eu vejo a distância. Como
reaproximar isso? Como tirar isso dele e mostrar para ele que não é o que ele tem, é o que realmente que Deus deu para ele, que é a família, que é essa concepção. Como realmente trazer o esposo ou a esposa quando ele está nesse lado. Eu achei isso muito interessante, porque ele quer jogar isso aqui no grupo, a visão de vocês aí, para que vocês nos respondessem aí, como que vocês lidam com isso, se já teve algum caso. Não posso? Bom, eu vou começar, depois ele complementa na parte dele. Irmão, o maior problema aí não é a falta do amor, não é falta de amor, é a falta de admiração. Eu não sei se, acho que provavelmente foi a esposa que falou, né? Olha, o que acontece? A esposa, o marido talvez pense que a esposa, quanto mais posses, quanto mais ele realizar, mais ele vai ser admirado pela esposa. Mas o foco da admiração da esposa está em outras coisas. Por exemplo, talvez o tempo de qualidade, ele estar com a família, ele dá valor nas pequenas coisas. Então, isso é importante para a esposa. Não importa quanto dinheiro ele tenha, mas algo importante está se perdendo. Tanto a admiração do homem pela esposa, quanto da esposa pelo homem. É um risco enorme, 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 enorme que esse casamento está passando pela falta de admiração. Os valores deles, do homem, no caso, está um pouco invertido. Ele começou a olhar nas realizações, no dinheiro, nas posses. E isso não é um valor para a esposa. Eles não estão alinhados. E essa falta de alinhamento vai destruir o casamento. Pode até manter por aparências, mas casamento por aparência não é uma coisa que agrada a Deus. Muito interessante. E assim, isso às vezes dá margem para uma interpretação tipo, tá vendo como o dinheiro não traz felicidade, como que ele destrói? E tem toda uma crença, às vezes, distorcida em relação às posses, aos bens. Então, o que acaba tornando isso um problema é quando a pessoa confunde o ter com o ser, sabe? É como, às vezes, as aquisições, aquilo que ela vê que ela consegue, o poder, às vezes, gerado por ter mais dinheiro ou mais posses, cria uma cegueira momentânea. É uma cegueira na qual a pessoa esquece de suas raízes, de onde que ela veio, e para que, principalmente, não as raízes, qual que é o propósito dela aqui na Terra. E se existe algo, acho que todos nós compartilhamos, um dos principais, talvez o maior propósito nosso, é aproveitar essa oportunidade de vida aqui na Terra, granjear os talentos que Deus nos deu, e ainda de bônus herdar o céu. Né? Uma vez se perguntaram para mim, assim, por que você serve a Deus? Por que você acredita em Deus e tal? Daí eu fiquei pensando assim, da pessoa assim, é só porque existe um céu? Você entrar no céu? Eu falei assim, olha, você falou algo que eu já penso há algum tempo. Eu não sirvo a Deus só para entrar no céu. Eu comparo muito minha vida aqui na Terra, a minha relação com Deus, que eu acredito, como eu com meu pai. Sabe, eu não respeito o meu pai porque ele vai me dar uma bicicleta no final do ano, porque ele vai me dar um presente. Eu não estudo por causa disso e tal. Eu simplesmente, eu sou um filho dedicado ao carinho, ao amor do meu pai, porque eu amo ele. Me incomoda saber que eu não estou agradando ele, que eu estou transgredindo valores dele que eu admiro demais. E de quebra, por eu me dedicar a esse amor ao meu pai, de quebra, de bônus, que nem a meta principal, eu consigo, isso traz uma bênção diferente para a minha vida. Então, se isso funciona com meu pai, está escrito na Bíblia que as coisas na terra são sombras das coisas do céu. Então, eu me dedico aqui na terra, não é porque eu não faço isso, eu deixo de fazer aquilo porque minha religião não permite. Ninguém está vendo nada. Eu faço aquilo que eu julgo conveniente, mesmo que às vezes às vezes pode ser lícito, mas às vezes não convém. Não é por medo de não entrar no céu e tal, e sim porque eu amo demais Deus, essa oportunidade de ser incrível que eu nunca vi, que eu não quero respeitar essa pessoa que eu amo. E, consequentemente, se eu zelar desse amor, eu vou entrar no céu. Trazendo para a pergunta, é muito parecido na questão do dinheiro. Se você começar a desviar do seu propósito, que é servir a Deus aqui na Terra, e Deus colocou pessoas ao seu lado que você ama como soldados para você não lutar sozinho, e se você se desvia, se pegando mais na posse do que nas pessoas comuns ao mesmo propósito, aí é a oportunidade para forças malignas, assim, da forma como você quiser, intervir ali e fazer uma divisão de pensamento. Eu atendo
pessoas de todas as classes, assim, sabe, irmão? Classe baixa, média e milionários. Eu acho muito triste, não pela pessoa ter o dinheiro, mas eu já escutei várias vezes o seguinte, assim, olha, doutor, eu gostaria de trocar de lugar com o meu funcionário lá que ganha um salário mínimo. Eu falo, oxe, por quê? Ah, porque assim, às vezes eu vou na casa dele de propósito, às vezes na hora do almoço, ou na hora da janta, que eles me chamam para almoçar e jantar, e lá ele tem carinho dos filhos dele, a esposa. Eu já estou no meu 3º relacionamento, meus filhos nem dão moral para mim, um está mexendo com droga, a outra só liga para mim quando quer meu cartão. Então, assim, com tudo que eu tenho, que eu conquistei, eu não sou amado. Então, eu trocaria com ele para eu ter essa sensação de amor. Mas eu reconheço, doutor, que eu deixei de lado eles para conquistar aquilo que eu julgava que me traria felicidade. E, gente, o dinheiro liberta, né? Ele liberta no sentido de tem que trazer liberdade. Então, se você, marido, às vezes sua esposa tá mandando aí, manda pros maridos, né? Clica no aviãozinho aí e manda pro pessoal. Manda pros maridos, gente. Então, se você colocar na cabeça dele que vale a pena, sim, trabalhar para garantir um sustento, mas muito mais do que isso, para gerar uma liberdade, de tal forma que o que você ganha torna um nível escalado, que te propicia mais tempo de qualidade, aí vale a pena ganhar dinheiro. Porque não é aquele dinheiro que aprisiona, que você tem que ficar ali cuidando daquilo, e sim aquilo que te traz liberdade. Por exemplo, se eu quisesse, eu estaria atendendo agora. Tá? Estaria atendendo, tem um monte de paciente na fila de espera, aí se eu estivesse precisando de dinheiro, querendo enriquecer tudo e tal, eu não estaria participando desse momento sublime, que eu tenho certeza que Deus preparou para pessoas que eu nem conheço, que estão do outro lado aqui da tela, e a gente está fazendo diferença na vida de alguém. Então, a liberdade que a minha organização financeira me trouxe permite que eu tenha tempo livre para ajudar, para estar junto com a minha esposa numa grande causa, junto com vocês, e ajudando pessoas a vencer aqui na Terra também. Aí sim, dinheiro faz sentido, traz liberdade e prosperidade e bênção. Glória a Deus, uma pergunta que a gente sempre faz quando vai atender um caso assim, porque todo homem, né, mulher também, está escalando uma montanha. Mas quando você chega lá em cima e você vai gritar vitória, quem que você quer que esteja do seu lado? Para quem que você vai olhar? Adianta você escalar e você chegar, quando você chegar lá não tá as pessoas que você mais ama para te aplaudir? Isso é equilíbrio. Isso é muito importante. Essa pergunta eu me faço todos os dias, claro. O que eu estou fazendo? Olha, eu mantenho o equilíbrio do meu trabalho, mas eu preciso estar com os meus filhos. Eu tenho um momento de estar com ele. Equilíbrio a todo momento, gente. Façam sempre essa pergunta. Vocês podem chegar aonde quiser, mas quando chegar, tragam os seus. Vanessa, eu tô falando um pouquinho que o meu tá dando eco, tá vendo? Só minha voz, gente, é pra mim ficar calada. Hoje o Jonathan reclamou tanto que eu falei demais na última live, hoje eu tenho que ficar calada. Oh, não, pode falar. Ó, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Quando a pessoa acha, no caso aqui o marido, né, acha que já está mantendo as coisas no dia a dia, e aí depois ela tem direito a sair com os amigos, como faz para administrar isso? Porque é uma situação desconfortável. Tiramos aqui a mim, vamos ver se vai melhorar. Vocês querem coach ou quer o Dr. Felipe, que é na porrada mesmo? Vai com amor, vai com amor. Com amor? Então vamos com amor. Gente, chicote é quando a gente precisa falar um pouquinho mais bravo. Geralmente, eu gosto de falar com amor. Eu tenho muito amor no meu coração, gosto de falar. Mas não existe você andar com um pé lá e um pé cá. Se você casou, a sua vida não é mais a mesma. Você não pode sair com os seus amigos. Você não tem mais certas liberdades. Por quê? Porque existe algo que por trás, no seu inconsciente, mesmo que você fala, não, eu sei, Nicor, só conversas que não faz mais parte do seu cotidiano. Inconscientemente, se você sai com os caras solteiros, alguma coisa assim, eles vão fazer alguns comentários, vão comentar de balada que ele foi, vai entrar uma insatisfação no seu coração, que você vai ter que voltar para sua casa, ficar com a sua mulher, ficar com seus filhos, talvez ajudar a cuidar, trocar criança, trocar neném. Então você vai começar a enxergar aquilo que foi seu sonho, aquilo que você pediu tanto para Deus, você vai começar a ver como um peso, porque as outras pessoas estão melhores. E aí vai gerando uma insatisfação incabível, uma mentira que alguém vai plantar no seu coração. Então, a todo momento, precisamos gerenciar o contágio social em todas as esferas, mesmo no trabalho, mesmo com amigos, mesmo na academia, quando a gente vai. Então, o servo de Deus ele tem que estar bem enraizado com os seus valores, bem enraizado com Deus,
e, acima de tudo, sempre está se autoavaliando. Isso é para mim? Esse ambiente é para mim? Eu estou honrando a Deus, eu estou honrando a minha família? Porque acontece uma coisa assim, ó. Às vezes o marido chega cansado em casa e ele não tá nem aí para conversar com o filho, não tá nem aí para abraçar a esposa, abraçar realmente a sua família. Mas liga lá um abençoado, oh, vem aqui fazer tal coisa comigo, assim, mas parece que entra um ânimo. E já a esposa que tá lá cozinhando no fogão vai olhar assim, o amigo tem tempo. Então vai gerando discórdia. Isso vai desgastando a relação. Não é que você não tem liberdade, mas tente manter o equilíbrio. E saiba muito bem onde você põe o seu pé. Porque a todo momento a gente está passando e desviando de armadilhas. Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. Você pode ir aonde você quiser. Só que esteja enraizado e sempre se analise. Perfeito. Amém. Glória a Deus, né? É isso aí, ó. Tem que ter esse suporte todo dia, gente do céu. Mas vou deixar essa live salva pra gente ficar remoendo, assistindo ela sempre, ó. Outra pergunta. Meu esposo é deprimido, ansioso, preconceituoso. Digo que ele precisa de tratamento e ele não quer de jeito nenhum. O que faço? Porque sinto que estou ficando doida. Olha, acontece bastante isso, infelizmente. Dependendo da convivência do casal, ambas as partes quase que estão predispostas a contrariar a outra, sabe? Então, assim, o cara, por mais que escute uma baita verdade, ele já tem como pré-requisito, está condicionado a, eu vou dar um braço a torcer para ela. Então, assim, primeiro passo, vamos dizer assim, que seria o mais fácil. Você percebe que ele não está bem e tal. Se você já sabe que ele tende a contrariar você, ou desmerecer o que você fala, para pensar quem que é a pessoa que ele mais respeita, que ele mais admira, que ele mais ouve. É o pai, é o líder religioso, é um amigo e tal. Pode ser alguém que você nem goste tanto, mas nessa situação o fim justifica o meio, né? Você pode chegar naquela pessoa e falar assim, escuta, você não está achando aí que o fulano está meio estranho? Nossa, a gente está achando isso mesmo, nós aqui estamos achando. Ele não é a mesma coisa. Então, em casa ele está assim, 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 assim. Eu sei que ele não vai me ouvir, porque ele gosta de retrucar mesmo. Mas assim, você gostaria de ver ele ainda pior? Fala para o amigo dele. Não, ele é brother nosso aí, não. Aqui na igreja ele é pau para toda obra. Fala com o ancião, com o pregador, quem você saber que ele respeita. Então eu falo assim, ó, pensa aí se não dá para a gente ajudar, porque às vezes é melhor a gente cuidar dele agora do que depois. Depois vai dar mais trabalho, né? Aí você vai acionar a pessoa que ele ouve mais para essa pessoa transmitir a mensagem. Isso aumenta bastante a chance de sucesso. Bom, aumenta bastante a chance de sucesso. Mas não tem ninguém, né? Os olhos fechados, não fala nada e tal. Então, assim, aí tem que ser uma forma mais homeopática, no sentido de mais aos pouquinhos, entende? Fazer parecer como se a decisão fosse dele. Entendeu? Então, assim, e mexer naquilo que são os valores intocáveis para ele. Alguém muito deprimido, principalmente homem, tá? Homem deprimido, logo ele brocha. Tá? E a questão sexual para o homem ela é muito forte, muito pesada. Então, você já sabe, assim, comenta de um assunto do marido, de uma amiga, da prima, da vizinha sua, entendeu? Assim, nossa, eu fiquei pasma, tal. É umas conversas nada a ver, sabe? Mas acredita que o marido da fulana, nossa, ficou ruim lá, diz que o cara não tá funcionando mais, mas ela ama demais ele. Poxa, ficou ruim por quê? Parece que ele é meio cabeça dura lá, tá estressado, ele começou a ficar deprimido e tal, e começou a descontar no filho, e não ouvia ninguém, e até que atrapalhou tudo nessa parte aí. Nossa, coitado, né? Para o assunto, passa uns 3, 4 dias, caramba, fiquei sabendo que engorda, que tal, ou que fulano faliu. Para um homem fala, acho que assim, talvez a pior coisa seja a questão da libido, né? Se for numa idade jovem, funcional. A segunda maior, vai depender se o cara é mais dinheirista ou não, é falir. Você acredita que o marido da menina lá, gente, o cara estava prosperando na vida, abrindo empresa,
Ele ficou muito frustrado, estava uma tristeza, teve que demitir 50 funcionários, foi à falência, porque a mente não estava funcionando mais, estava deprimido e tal, 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 tal. Olha, se tivesse tratado, parece que não tinha acontecido isso. Agora começou a tratar à tarde, mas não tem mais nada no bolso. Os outros estão pagando a consulta para ele, o remédio, e aí agora, foi tarde. O pessoal que às vezes demora para começar é complicado, né? Acaba, cada um tem a vida que merece, né? Podia merecer diferente se fizesse diferente. O cara assim. Verdade. Mas enfim, né? Ainda bem que a gente é diferente. A gente, quando a gente precisa aqui em casa, a gente vai atrás logo, né, amor? Até que um dia assim. Eu posso aqui com a Mirce, viu? Ela. Vou ter que conversar com ela, porque é sério, é difícil o negócio, é difícil, mas glória a Deus, né? A missão Eu de Deus, vou começar né? a fazer com ele agora, ó. Tá bom, tá bom. Ó, isso não é manipulação. Alguém pode estar pensando aí, isso é manipular o outro? Claro que não. Isso é direcionamento. Tá? Sabedoria. Com sabedoria. Porque o propósito fica. O Senhor Jesus usava as parábolas para poder jogar na face das pessoas. Vocês estão errados, faz isso, faz aquilo. Temos que usar essa mesma artimanha, jogar isso aí para realmente trazer isso aí. Eu já ouvi demais isso. Nossa, eu sou tão cabeça dura, tão turrão, que a missa tem que ficar repetindo. No outro dia ela tenta lembrar. Vou começar a dar exemplo agora. Nossa, amor, você viu o que aconteceu com o irmão Felipe? Mas olha, por isso que a gente, no comecinho da live, a gente falou sobre o perfil, né? E eu falei também sobre a sabedoria que a esposa tem que ter de analisar o seu marido. Existem, quando o marido é estável, aquele que é muito lento, o negócio é assim, amor, vamos ali comigo? Aonde? Marquei uma consulta assim, 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 vamos comigo. Chegou lá, é agora. Porque quando é um instável, você tem que levar meio que no susto. Você pega ele no susto que dá certo. Mas, ó, cada uma com sua sabedoria. Porque se fizer isso com o dominante, ele xinga na frente do outro. Se tiver muito bravo ainda, o trem é feio. Então dá problema no consultório. Mas saiba analisar. Eu fico pensando aqui, ó. O coitado do irmão Felipe aí, né? Eu falo assim, coitado, se fosse eu tô falando nessa pele. Imagina, a esposa sabe ler todos os perfis. Olha a dificuldade que é, gente. De repente, se fosse a missa lendo meu perfil, ela já tinha lido e eu já tinha sido reprovado. Não, mas aí é o contrário. Aí fica muito mais fácil, porque você sabe como lidar. Fica fácil. Ó, às vezes a gente conversando, vou abrir para vocês assim, ó. Existe o perfil natural, que é a essência da pessoa, e existe o adaptado. Então, a gente às vezes em reunião de negócio, alguma coisa, todo mundo pensa que eu sou dominante pela minha forma de falar, pelo meu jeito de me pôr, da postura. O dominante, ele tem uma postura. Só que entre eu e ele sabe que eu não sou nada dominante, eu sou baixíssima, eu não gosto de decidir, gente. Eu gosto de pegar um negócio pronto, tudo certo. Eu não gosto. Só que a minha postura é diferente, mas porque eu fui treinada. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Com 13 anos eu já tinha meu próprio dinheiro, eu já trabalhava, então eu tive que me flexibilizar, eu tive que aprender a ponto de ninguém acreditar que eu não era aquilo, e nem eu mesmo. Quando eu fui fazer a minha análise de perfil pelo sistema, chegou o meu perfil, eu não acreditei. E a pessoa que estava falando comigo, ela olhou para mim e falou assim, Fia, aceita que dói menos? E eu conversando com o Felipe, a gente começou a se entender. E hoje, a nossa conversa é bem assim, às vezes tem que fazer alguma coisa e falo assim, Felipe, você está mexendo na minha conformidade. Daí eu falo assim, dominante, então decide. Mas eu já tenho decidido, e aí eu passo para ele a ideia, e ele já sabe disso também, ó, eu falo na frente dele. Eu chego com o prato pronto, qual? Gostei mais desse. Aí ele fala, pode ser esse. Tipo assim. O homem, na verdade, eu vejo assim, o homem geralmente não quer mandar. Mas a última palavra é dele. Então, assim, é tão fácil quando a mulher sabe passar isso para ele, falar, agora você decide, para todo mundo ver, ó, quem manda aqui em casa é o meu marido, ele que manda, o negócio acontece. É desse jeito, a gente só quer ser feliz, que as pessoas vejam que quem manda é nós e acabou. Não, mas realmente é. Eu já fui muito, mas quem manda hoje aqui em casa é o Jonathan. Eu acredito. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Ela fala com tanta firmeza que eu acreditei agora, ó. É desse jeito. Mas a submissão... Gente, Ô, John, irmão, mas a submissão é uma coisa incrível, é uma dádiva que Deus nos deu. É sob a mesma missão. Então, a submissão, eu também, quando eu falo que eu sou submissa, algumas mulheres olham e pensam,
Eu falo, sou e adoro. Adoro mesmo. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu tenho um homem, o homem, entende? Porque quando... Glória a Deus. Ó, os grandes! Pode comprar aquilo que você queria. Ó, quem vê, pensa. Ó, na parte financeira também é uma parte... A parte financeira é algo muito importante para os casais trabalhar também, viu? Eu sou daquela pessoa que eu não concordo com isso. Esse dinheiro é meu e esse dinheiro é seu, porque o dinheiro é da família. Existem muitas mulheres, olha, eu conheço, eu já atendi, que elas abominam traição. Traição é a coisa pior. Só que elas vão numa lojinha, elas compram várias roupinhas e põem dentro da sacolinha. De mercado. E tipo assim, ai, bem baratinho, eu comprei aquilo ali. E não conta pro esposo. Gente, isso é traição. É uma traição. Não envolveu um ato sexual, não teve nada disso, mas é uma traição. Então a família tem que ser transparente. Existem pais também que traem os filhos. Sabia? Porque muito pai vem levando um fardo nas costas. Imagina assim, um pai falido, uma família falindo, e os filhos não sabem. E tem muito moço pagando de playboyzinho aí, e o pai se suando, com medo de avisar para o filho e falar, a situação não tá boa, de abrir para os filhos. Então, o filho adolescente, ele precisa participar das finanças da família, ele precisa entender, porque quando tiver a família dele, eles vão ver que passa por dificuldade, que não é fácil, isso, aquilo. E a esposa e o marido também precisam estar alinhados. Esse alinhamento em relação aos sonhos, projeto, dinheiro envolve todos os pilares da vida. Não existe dinheiro seu, não existe dinheiro meu, existe dinheiro nosso, da nossa família. Fantástico. O Caio, na verdade, nosso menor, ele já sabe. Toda vez que a gente sai, que, pai, você tem dinheiro para pagar isso aqui? Se não tiver, não tem problema. Nós vamos num lugar mais baratinho, nós vamos num lugar mais simples. Eles já se policiam, já. Pai, você tem dinheiro para comprar esse brinquedo? Eu olho para aquele negócio. Tem condições? Ah, não tem. Eu tenho um pouquinho de dinheiro aqui, pai. Eu vou te ajudar, então, para você comprar esse negócio. Então, assim, isso que vocês falaram é muito importante. O filho precisa crescer, participar de todas as etapas da vida. Não que você vai chegar e jogar os problemas para eles resolverem, mas ele precisa se sentir importante como parte da família. E às vezes isso acontece demais, excluir os filhos de alguns momentos, né? Eu achei muito importante isso aí. E aí eu vou falar uma coisa então aqui agora, ó. Eu tava fazendo uma live, a gente entrou numa live com o irmão Rafael, e ele falou exatamente isso. Que não tem a conta da esposa, a conta do esposo, é nosso, né? Estou fazendo a live com vocês aqui agora, a gente não tinha tocado nesse assunto, a gente nunca falou isso, né, irmã Vanessa? E vocês falaram a mesma coisa. Gente, então vocês que estão aqui nessa live, que estão procurando a felicidade no casamento, eu não sou feliz com meu esposo, o que eu preciso começar a fazer? São 3 casais que falaram a mesma coisa. Será que nós 3 somos felizes? Será que nós 3 estamos errados? Está fazendo isso? Então, começa a analisar o que as pessoas que se dizem felizes, elas têm em comum. Começa a analisar isso é muito importante, né? Então, casou, você aceitou casar, você falou sim na hora de colocar aliança, aceita. Virou uma carne só, não tem mais meu, seu, é nosso. A casa é nossa, a responsabilidade é nossa, aquela conta é nossa, o cartão de crédito é nosso. Cartão de crédito é de crédito, tá? Não é de débito. Então, muito cuidado com isso. Eu e o Jonathan, desde quando a gente se casou, a nossa conta sempre foi a mesma. E é exatamente isso. Aqui em casa é tudo nosso. Não tem meu ou seu. E isso é muito importante. Ajuda demais. Sabe, irmão? Quando você estava falando, algo brotou aqui no meu coração. Existem muitas mulheres colocando discórdia dentro da própria casa, fazendo isso que eu falei, escondendo do marido, só que existe algo por trás do comprar. Porque a autoestima dela não deve estar legal. Porque às vezes ela compra coisa que ela não vai nem usar. Simplesmente para se sentir amada, aceita e bonita. Então, o problema está nos dois, no marido também. Essa conversa precisa acontecer. Amor, mas por que você está precisando tanto? Quanto sapato, amor? Por que tanto sapato? Gente, eu não tenho tanto sapato assim. Você olha lá e fala assim, por que tanto sapato, amor? Ah, que isso? Porque fulana tem, porque se fulana tem. Então é um problema
que está na raiz, tem que matar a raiz. E está trazendo problema para dentro da família. Exatamente. Já pegando o gancho dessa aí, a gente tem uma pergunta muito boa aqui, ó. A irmã, ela me explicou que ela ganhou os filhos, né? Só que ela não está se sentindo atraente para o esposo e tem medo de fazer uma cirurgia para desagradar a Deus. O que vocês podem falar quanto a isso? Vou deixar o médico responder. O bisturi não chega no cérebro, tá bom? Ele pode colocar um silicone, arrumar o nariz, colar uma orelha aqui, mas ele nunca vai chegar no teu cérebro, na tua mente. Então, se você está querendo fazer isso para compensar uma autoestima baixa, lembra que a cirurgia não vai corrigir o seu pensamento. Tá? Às vezes a pessoa tem um complexo de inferioridade por um nariz que nem é tão grande assim, um dismorfismo corporal. O que é dismorfismo corporal? Quando você se vê muito diferente daquilo que você é. Então, primeira coisa, um cirurgião plástico ético e bem profissional, ele vai analisar a queixa da pessoa e vai analisar a proporcionalidade. E, por questões éticas e até mesmo financeiras, porque ele sabe que o processo é muito mais caro do que ele cobra pela cirurgia, ele vai exigir um parecer do psicólogo. Que se for um psicólogo sério, vai avaliar o porquê que a pessoa está encucada, que o peito é pequeno, que o nariz é grande, entendeu? Aí ele vai dar o parecer, olha, primeira coisa, vamos superar isso. Depois que superar isso, se você ainda sentir o desejo de fazer essa correção que você julga necessária, aí tudo bem. Tá bom? Então, é muito importante essa questão. Ah, doutor, mas tem mulheres, por exemplo, que têm a mama muito grande, isso dá um problema ortopédico na coluna, entendeu? Tem homens que têm desvio de septo nasal, tá? Então não é só uma questão estética, isso vai melhorar a respiração dele e tal. E tem gente que usa isso como desculpa, tá? Ah, eu não sou feliz por causa que eu sou gordo, quero só lipo e tal. Mas na realidade não é feliz por causa das atitudes. E às vezes a cirurgia é o tapa na cara que a pessoa precisa para ver que ela estava mentindo para ela mesma, que ela estava projetando uma insatisfação pessoal num problema específico que era só uma desculpa. Aí depois que fala, caramba, agora estou magro, mas estou triste ainda. Tá? Mas é que assim, vale a pena correr o risco cirúrgico de morrer na cirurgia para você perceber que não era bem aquilo que você esperava? Vale a pena não ficar do jeito que você gostaria que ficasse, e às vezes até pior, sendo que nem era isso que você precisava? Acho que essa questão de pecado ou não, Deus conta muito mais. As pazes que você faz com você mesmo, sabe? A aprovação que você tem com você mesmo, não a desaprovação. Porque para isso é detalhezinho, isso é besteira. É um corpo carregando uma alma, é a alma que é muito mais importante. Agora, para que você quer o peitão? É porque você viu alguma colega sua ser desejada por homens, cobiçada, por isso que você quer se tornar um produto para ser consumida por algo que não faz parte da sua vida? É para ganhar um pouco mais de like no Instagram, na internet, já que você não likeia a si mesmo, você não gosta de si mesmo. Se você for por esse motivo, tá? Aí você está colocando o pé no braseiro, entendeu? Você vai destruir a sua família porque você vai se tornar atrativa para aquilo que não te traz paz. Aí se for nesse sentido, se Deus realmente amar a sua alma, talvez algumas coisas aconteçam no caminho. Tá? Talvez ele até permita que aconteça a cirurgia para você aprender, se não por bem, do jeito mais doloroso que não é o melhor a ser feito. Isso aí, Kish Coach, dá vontade de ficar escutando 2 horas, vocês dois. Vocês são muito lindos. É desse jeito que eu penso. Eu falo assim, tem muita gente. Quando você não sabe quem você é, né, o seu propósito, você fica tentando provar para as pessoas, seja a sua volta, seja os seus amigos, que você é alguém, que você tem alguma coisa e você não sabe quem você é. Então, aí você entra nessa depressão, entra nessa... Você tem que ser feliz com aquilo que Deus te deu. Dá para melhorar? Melhora. Eu vou falar, não encontrei na palavra, não pode cortar, não pode arrumar. Eu não vou falar que é errado, não. As pessoas usam a palavra e usam esse negócio de pecado, às vezes, para poder querer encobrir os seus próprios desejos que não são tratados, que nunca foi exposto, que não procurou ajuda. Então, nós temos que desvincular isso aí. Deus não vai descer lá do céu e falar assim, nossa, menina, você não vai entrar no céu porque você cortou.
Você colocou aqui uns, o quê? 25 ml, 50 ml, eu não sei como é que é esse negócio. Acho que é 250. Agora, se estão consenso aqui, o esposo chega e fala, ó, filha, já tem 20 anos de casado, vamos fazer um check-up, um upgrade, fazer alguma coisa. Tô com 15, então vai chegar no 20. Eu acho que não tem nada a ver, né? Tem que ser esse é o meu pensamento. Tem que ser um negócio que tem que partir de nós dois. Não importa o que as outras pessoas pensam, mas tem que partir de nós dois. Essa é a minha opinião, né? Mas... Diálogo! 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 Toda live eu falo isso aqui, ó. Diálogo, gente. Se você não tem a capacidade de conversar com seu esposo, né? E o que seu esposo acha de você? Ele já reclamou do seu corpo? Ou será que é só uma insatisfação sua pessoal, né? Conversa com seu esposo, né? Vê o que ele acha. Irmão, o Felipe falou tudo já. Eu acho que não preciso nem falar mais sobre isso. Vamos lá. Gente, eu tenho outros assuntos aqui que são totalmente diferentes desse que a gente está falando agora, mas é um assunto triste. Eu acho que a gente podia começar a entrar agora na mocidade, pode ser? Pode. Eu vou começar por um caso mais sério aqui, ó. Uma jovem, uma mãe me pediu ajuda, me pediu conselho. Jovens, por que eu vou falar isso, gente? Olha, isso está acontecendo numa cidade, eu não lembro o nome da cidade da irmã, é bem distante aqui de mim, só que isso está acontecendo aqui e provavelmente deve estar acontecendo aí também, irmãos. Jovens, essa jovem que tinha 14 anos, ela está se cortando o braço, está com distúrbio, está com depressão e está querendo se matar. Ó, pensa no desespero da mãe quanto a isso. O que está acontecendo com os jovens? O que está acontecendo com os jovens nesse... Porque na nossa época, quando eu tinha 14 anos, gente, eu brincava de boneca ainda. Pique-esconde no meio da rua, subir em árvore. O que está acontecendo com os jovens que eles estão se sentindo excluídos se não entra num grupo de WhatsApp, se não é líder no grupinho ali, se não pode fazer as mesmas brincadeiras que outras mocinhas estão fazendo e já estão pensando em namorar? O que está acontecendo com os jovens? Posso falar um pouco da criação? Eu vou um pouco na criação, Depois gente. eu vou para a doença. Depois ele vai para a doença. É muito triste falar isso, mas na verdade não é o que está acontecendo com os jovens, é o que está acontecendo com as famílias. Infelizmente, quando o pai e a mãe não abraçam, o mundo está aí para abraçar. Do 0 aos 12 anos, as crenças dos seus filhos estão sendo formadas. E eles precisam se sentir amados e acolhidos, pertencentes a uma família. Lembra, no começo da live, o irmão disse daquela irmã do pai que está querendo muito dinheiro e está se desviando dos valores? Geralmente é isso que acontece. A gente sobe a montanha esquecendo dos seus. Ou olha, foca muito no que está fora e esquece do principal do que está dentro. Então, lá na infância, talvez você não validou o seu filho quanto deveria. Talvez o seu filho não se sente pertencente. Talvez a sua paternidade foi muito autoritária. Existe uma grande diferença. Às vezes eu pergunto para alguns pais, o que você deseja? Você deseja um filho obediente ou um filho responsável? Irmã, qual que é a diferença? O filho obediente, ele faz aquilo que você manda. Até uma certa idade, você consegue mandar no seu filho. Seu filho vai te obedecer e vai falar. Só que depois, quando começa a criar a peninha, precisa ter a responsabilidade. A diferença da responsabilidade é a seguinte: ele faz algo porque ele sabe o que é certo fazer. Então, a semente da responsabilidade, você não precisa ter um filho obediente. Você precisa ter um filho responsável. Qual que é a obrigação de todos os pais? Por favor, irmã, perdoa de estar sendo dura dessa forma, mas acredito que tem gente que precisa ouvir. A sua obrigação é pegar o coração do seu filho, pegar tudo que tem de melhor no seu coração, os seus valores e colocar lá. Por exemplo, eu vou pegar um valor aqui que eu acho que a gente está de comum acordo, a fé. Você não pode impor que o seu filho tenha fé. Você não pode impor que o seu filho seja crente. Você tem que mostrar para ele o quanto é bom, o quanto é importante, o quanto é essencial Deus estar presente no coraçãozinho dele. Eu estou falando de criança, do 0 aos 12 anos. Porque depois, quando ele começar a ficar quando chegar na fase da adolescência,
Ele já sabe o que é certo e o que é errado. Então você não precisa ensinar. Ele já sabe que se acontecer alguma coisa lá fora no mundo, ele tem para onde correr. Mas se você não acolhe seu filho, ele vai estar lá no mundo perdidinho. E aí o mundo ensina, o mundo abraça. Eu estudei essa semana sobre isso e olha como Deus cruza os caminhos. Você, pai, você, mãe, tem que ser a portadora da verdade. A primeira informação que chega no seu filho, a primeira verdade tem que ser da sua boca. Por exemplo, Jonathan, você tem que ser o primeiro a falar sobre sexo com os seus filhos. Você sabe por quê? A primeira verdade que chega é aqui, o cérebro dele vai captar. Porque depois, se o seu amiguinho da escola for nele, você vai chegar, filho, isso é isso, sexo é assim, assim, assim. Aí ele vai falar assim, não, meu amiguinho da escola já falou isso. Então, pai e mãe, vocês têm a responsabilidade de ser os primeiros. Eu tenho algo que eu acho assim fantástico, que eu trouxe para minha vida. Eu quero estar presente em todas as memórias positivas, em todos os momentos que marcarem a vida do meu filho, porque lá na frente ele pode não lembrar, mas o sentimento ficou. A minha mãe estava lá, o meu pai estava lá. Eu tenho em quem contar. Então o maior problema não está no jovem, o maior problema está lá atrás. Então agora eu vou passar para a parte médica, que ele vai arrematar um pouquinho. Bem interessante. Se fosse É legal. Então, e faz todo sentido. Porque, qual remédio que eu dou para minha filha? Qual remédio que eu dou para meu filho? Como se isso remediasse, né? Resolvesse alguma coisa. Entendeu? Mas vamos pelos níveis de gravidade. Cara, alguém, qualquer pessoa, criança, jovem, adulto, idoso, que tem comportamentos autodestrutivos, passou da hora dela ser levada num atendimento médico. Tá? De preferência um psiquiatra. Tem muito médico aí que banaliza o sofrimento da pessoa. Então, já leva num psiquiatra para aumentar a assertividade. E um excelente psicólogo ajuda muito. Tá? Se for adolescente, a triagem inicial deveria ser um psicólogo. Doutor, mas ela se cortou, ela tentou contra a própria vida, ela tem falado com frequência que quer morrer, e assim, aí já dá para levar direto para um psiquiatra. Porque é o que o psicólogo vai falar. O cara é tipo, não, tá, eu cuido dele, ajudo ele, ela a lidar com o sofrimento emocional, mas tem que ter um médico. Porque assim, frustrações sucessivas dentro da família, e quando a Vanessa fala validar, gente, vocês não sabem o que é validar, não é validade não, validade é elogiar, é mostrar para a pessoa, para o seu filho, o quão bom ele é, o quão talentoso ele é. Porque se você não fizer isso, alguém acaba fazendo lá fora e ele vai acabar indo para o lado daquela pessoa que valoriza ele. Se alguém não é nem valorizado em casa, ele vai puxar quem valoriza. Mas voltando ao assunto da automutilação. Existe uma crença, e é quase uma modinha, agora está um pouco menos, mas uma modinha entre adolescentes e algumas crianças, que isso é sinal de... é estranho até. Uns gostam até de se gabar disso. Eu me corto e tal, como se fosse um ato corajoso, eu tenho coragem, você não tem. Olha como está distorcendo, como está chegando nesse nível distorcido. E outras pessoas fazem isso achando que a dor física vai aliviar uma dor emocional que ela sente. E existe um mecanismo químico, né, que até justifica isso. Porque quando a gente sente uma dor, existe uma liberação de alguns neurotransmissores que faz você focar naquela dor física, porque aquilo coloca em risco sua vida. Então, se você está com uma dor emocional, é como se você se distraísse com aquilo. Qual que é o efeito disso? É pequeno e muito rápido. Não é incabível você ficar se cortando sempre, porque isso traz um alívio momentâneo e depois vem um grande arrependimento. Que você olha para aquilo, caramba, nem funcionou tanto, isso aqui vai ficar para o resto da minha vida. Fora risco de infecção, de aparecer uma baita de uma cicatriz e ficar aquela taturando ali no braço pro resto da vida, e isso é complicado. Mas assim, a pessoa que está muito adoecida, se essa moça ou alguém que faz isso realmente estiver com uma depressão, por isso que o médico tem que avaliar, precisa tratar a doença, porque caramba, se ela está fazendo esse gesto para aliviar uma dor emocional, vamos tratar essa dor que se transformou numa doença, porque daí logo a pessoa, os estudos sobre suicídio mostram o seguinte, sobre automutilação, que no fundo a pessoa que tenta contra a própria vida, ela não quer tirar a própria vida, ela quer tirar a dor. Ela quer, não é que ela não quer viver, é que ela não suporta mais viver desse jeito, porque no fundo ela queria viver muito bem como antigamente.
E um quadro depressivo, por exemplo, um dos sintomas é o estreitamento cognitivo. Quer dizer o quê? É como se a inteligência da pessoa diminuísse. E ela não conseguisse achar soluções simples para problemas muitas vezes simples. Algo pequeno, meu Deus do céu, tem que dar um fim. Então a gente tem que tratar para a mente dela voltar a ter uma visão expandida da realidade, não sentir tanta dor, tanto sofrimento emocional, que a grande maioria, tem um estudo muito grande feito com aquelas pessoas que tentaram contra a própria vida, graças a Deus não conseguiram, foram internadas, receberam tratamento. Sabe o que elas falam? Não, eu não queria me matar, ainda bem que não deu certo. Porque eu tive a oportunidade de ficar com saúde e perceber que aquilo, eu estava refém de uma doença. E hoje em dia com saúde, não, eu quero viver minha vida. Tá bom? Ah, mas levar a criança no médico, leva no coveiro então, tá bom? Você quer fazer isso? Tá? E correr o risco de nem poder ver lá ele? Ah, ele dá remédio. Você quer fazer o quê? Jogar uma terrinha em cima e nunca mais ver? Cuidado, que o preço que você pode pagar por ser tardio na vida de quem você ama é um preço irreversível. E se isso já acontecer com alguém aí do outro lado que está escutando, não adianta, quem é inocente, ingênuo, o peso é muito maior, mas você pode fazer diferente daqui para frente com os que estão vivos na sua vida. Homenageie que quem atenta, tira a própria vida, isso é uma grande fatalidade, é um acidente. Mas não é bem um acidente, é algo muito mal calculado de alguém que deu vários indícios que ia acontecer e foi subestimado. Porque assim como a Vanessa falou, desde pequena essa criança que virou adolescente, ela não é vista, ela não se sente... Isso, ela está dando sinais, ela não se sente pertencente à família. E se você quiser ajudar alguém, mas eu não sou médico, como que eu posso ajudar alguém que está pensando assim? Primeira coisa, pega na mão dela, se a família não cuida, fala assim, não, eu vou com você, mas eu tenho vergonha de ir no médico, tá? Não, eu vou com você, tá? Eu vou lá com você, estamos juntos nisso, eu não sei o que você tem, eu não sei o que você tem que tomar, larga a mão de querer dar remédio para os outros, tá? Porque se acontecer algo errado, a culpa vai ser sua. Existe uma penalidade em quem tenta medicar aquilo que não sabe, se der errado, às vezes ela usa o teu remedinho que você está dando para tirar a própria vida dela. Então, não, vou com você, vamos lá, você vai superar, eu conheço você. Na igreja, o povo é muito preconceituoso, já olha de rabo dos olhos assim, ai, aquela irmã está com depressão, aquela menina faz isso. E em vez de incluir, afasta. Nossa, então, repete isso, por favor, doutor Felipe. Repete isso. Na igreja, tá? Não é na dos outros, não. Que tudo que é ruim é na dos outros, que é bom é na sua. Mentira! Coisa ruim, coisa boa, tem tudo quanto é lugar. Então, faz a sua parte como cristão, e até depois o irmão pode, eu não lembro exatamente, né? Que Cristo falou, quando eu estive nu, me vestiste. Quando eu tive fome, deste me comer. Eu não tinha onde dormir, você deixou eu dormir. Oxe, para quem que nós fez isso? Você não faz nem para tua família? E Jesus estava falando de pessoas que a gente nem conhece. Entendeu? Então inclua aí na tua igreja, na sua comum, pessoas que você percebe que estão diferentes. Ah, o irmão fraquejou na fé, não está vindo mais na construção, não está congregando. Ah, o que deve ter aprontado? Isso não é na sua conta, tá? Seja cristão e vai lá atrás dele, ó, vem pra cá, irmão, não estou bem de saúde, não interessa. Nem que for para ficar do nosso lado aqui, você está junto. Ah, mas eu não consigo fazer nada direito. A tua presença engrandece esse ambiente. Aqui não funciona direito sem você. Trabalhando ou não trabalhando, você vai ficar aqui com nós. Essa pessoa já vai se sentir importante, pertencente, e é muito difícil ela querer cogitar contra a vida dela, porque ela viu que ela é útil, que ela é importante no lugar. Voltando lá na moça, né? Trata essa menina, tá bom? Tem que ter esse tratamento, ele é complexo. Tem que ter inclusão da comunidade, da parte, principalmente essa questão religiosa, isso traz uma força muito grande com pessoas mente aberta, tá? Não aquele povo que demoniza tudo, até uma pedra que tá no meio do caminho. Oh, pelo amor de Deus, quem deixou esse troço aqui, né? Então, assim, essa inclusão na comunidade, passar para o médico, se você não gostar do médico e tal, gente, tem gente ruim quanto é profissão, tá? Procura uma segunda, uma terceira opinião, não fique muito satisfeito para quem desmerece a dor de quem você ama. Um bom psicólogo, alguém que já deixe claro que vocês têm uma fé assim, com doutrinas assim, para estar tudo harmonizado e potencializar o resultado. Você vai estar salvando a vida de uma filha ou de um filho que, no fundo, emocionalmente já está morto, quer tirar a vida física. Então, traga a vida primeiro na questão emocional, que o próprio corpo dessa pessoa vai reagir não só à medicação, e sim como essa nova forma de lidar com
com essa pessoa e ela vai se sentir viva emocionalmente, fisicamente também. Glória a Deus, hein? Maravilhoso. Se um dia eu for ancião, chegar a ser ancião, eu acho difícil, mas assim, se um dia eu for ancião, eu vou ter que convidar aqui, já deixo o convite pro irmão Felipe falar nas reuniões da mocidade, falar assim, gente, nós temos que tratar esse negócio. E se o irmão também for pro ancião, já sabe, tem que tratar esse negócio assim, ó. A mocidade, imagina se as reuniões da mocidade fosse desse jeito, tivesse isso aqui que o irmão falou, meia hora falando a respeito disso aqui, ia salvar um monte de gente ali, imagina. E nós, infelizmente, pecamos nessa parte. Eu acho que deveria ter mais diálogo com a mocidade nesse sentido aí. Esse tratamento de um ajudar o outro. Aí eu falo assim, não só na mocidade, não falo no geral, mas a mocidade, como nós falamos aqui, elas estão muito fragilizadas e quem ela pode contar? Com o pai que está ausente, com a mãe que está ausente, com os irmãos que não estão nem aí. E quando chega assim, se ela está um pouquinho diferente, ela já é automaticamente excluída, ele já é automaticamente excluído. Então, realmente nós precisamos mexer nisso. Essas palavras aí eu acho que fizeram todo sentido. Já ganhamos uma live já, nós já podemos até ir embora agora, já está excelente. Ô irmão, só complementando, realmente, mas eu acredito que Deus está guiando nossos líderes aí, religiosos, nessa parte aí. Só que a gente pode ter o dom também. O que um ancião, um cooperador de jovens faz? Ele serve, ele pega uma mensagem que vem do céu e serve para a igreja. Cada um que está nessa live, eu sou meio cego, 73 pessoas. Imagina se você pudesse ser ancião por um momento, servir alguém com algo nobre, essa pessoa, é só clicar nesse aviãozinho aí. Tá bom? Você manda isso para quem Deus colocar no seu coração, no seu sentimento agora. Porque aquilo que a gente está falando, e se Deus fez você lembrar de alguma pessoa que precisava, não espere que o ancião tenha uma revelação que desça fogo do céu. Talvez Deus quer que você trabalhe na obra dele, salvando aqui alguém na terra agora, com isso que essa pessoa pode ouvir, com esse dedinho no aviãozinho que você vai apertar e vai mandar para ela. Gente, eu estou até me arrepiando aqui. Mas olha, isso faz todo sentido. A gente foi bem duro, né? Eu, no meu caso, fui muito dura com o papai e a mamãe que tá ouvindo aí. Só que eu queria trazer uma percepção. Eu não sei se o irmão é músico, a irmã eu sei que toca maravilhosamente. O irmão é músico também ou não? Já toquei alguma coisinha já, faz tempo. Mas para tocar, mas para ter esse dom, o irmão precisa estudar. A irmã Mirce, eu acredito que estudou bastante. Então, eu também não passei na fila desse dom, porque eu não estudei também. Mas às vezes a gente busca tanto certos dons e estuda, ou para passar numa faculdade, estuda, para ter aquele determinado emprego, estuda. Por que não estudar para ser pai e mãe? Sabia? Eu erro, claro que eu erro, não sou uma mãe perfeita não, mas eu estudo tanto para dar o meu melhor. E pro pai e pra mãe, que eu falei que se talvez veio na consciência, poxa, abandonei meu filho do zero, agora tá adolescente, eu não sei mais o que fazer, sempre existe um momento para recomeçar. Hoje você não consegue acessar o coração do seu adolescente com tanta facilidade, você só acessa se ele permitir, mas você pode buscar, primeiro orar, depois buscar ajuda com profissionais e depois você pode estudar. Gente, tem tanta informação, a gente estuda para tanta coisa, por que não estudar para cuidar da joia mais preciosa que Deus pôs na tua mão? É uma mensagem para os pais. Vamos estudar, vamos dar o nosso melhor. Amém, glória a Deus aí. Tá falando que já ganhou uma live? Ai, lindo demais isso. Eu já fiz uma coisa que vocês falaram na última live. Não sei que hora que teve, vocês falaram sobre o celular. O que seu filho tá assistindo, né? E eu lembrei de um desenho que o Caio assiste, que eu não gosto. Eu fui lá e tirei, bloqueei. A gente bloqueou a idade dele. Ele tava assistindo um desenho de 10 anos. E o Jonathan foi lá na Netflix e colocou para a idade dele, né? Só desenho livre. Então, assim, nós somos pais, nós temos autoridade sobre os nossos filhos. Sim. Né? Isso aí. Eu ainda tem mais 2 perguntas, só que o assunto dessa tá tão bom
Eu vou continuar na mocidade. Depois, por último, a gente faz essa última pergunta. Eles devem estar também muitas perguntas. Né, no aviãozinho tá cheio aqui já também, gente. Ó, no aviãozinho não, tem um negocinho aqui embaixo de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aqui. Que depois a gente, no final, a gente vai colocar o campo de perguntas e respostas. A live vai cair agora, porque vai dar 2 horas. Então tem que ser rápido. Não, pode ser. Conselhos para mocidade. Moça solteira que busca companheiro para casar. Ai, gente. Não vou testemunhar. Eu não vou testemunhar. Vou segurar a língua para não testemunhar, que é assunto para outra live. Primeiro, você tem buscado no lugar certo? Segundo, como saber se aquele irmãozinho é o certo ou não? Às vezes a gente vai muito com o olhar e olha só a beleza. Infelizmente, algumas olham a beleza. Gente, depois que casa, tudo muda. A primeira coisa que você tem que olhar e alinhar é o comportamento. Você tem que alinhar os valores. Como ele me trata, com quem ele anda, o que ele faz. Às vezes é um servinho de Deus, pobrezinho, gente, que não tem nada, mas tem uma riqueza aqui dentro, que ele vai te fazer a mulher mais feliz do mundo. Tá bom, minha velha, tá bom. Eu não sei assim se eu tô sendo clara, mas infelizmente as mídias sociais te faz buscar aquele cara, aquela menina certinha. Filha, vai engordar um pouquinho, pode cuidar mais da vida, mas não é isso que vai mudar o seu casamento, são os valores, a essência, se está alinhado. Homem é a mesma coisa, às vezes você olha lá assim, ó, tudo assim, gente, é o que está no coração que é o que manda. Se vocês dividem a mesma fé, eu e o Felipe tem algo muito interessante, porque assim, eu digo que o crente, ele nasce crente. Às vezes, até mesmo dentro da igreja, tem pessoas que não são crentes e estão esquentando o banco lá. Então, tanto o irmãozinho quanto a irmãzinha tem que ter sabedoria e saber aonde é que está buscando. Quando eu namorei o Felipe, quando a gente começou a namorar, alguém chegou em mim e falou assim, mas você tem certeza, porque eu tinha acabado de sair de um outro namoro, você tem certeza que você vai arriscar? O cara faz medicina, o cara mora distante de você. Ele não vai te dar valor, mas eu senti o homem de Deus que ele era. Eu senti a presença de Deus nele. E ele é a mesma coisa, só que ele quem me defendeu foi meu ancião. Porque eu moro numa cidade pequena, sério, meu ancião não, né? Na verdade, na época, ancião dele. Mas eu tive a sorte, porque eu tinha, na minha cidade, todo mundo me conhece. Vim de uma cidade muito pequena e sempre trabalhei. E sempre fui muito honrada. E aí chegaram um ancião e falaram para ele assim, mas o Felipe tá namorando a Vanessa, filha de fulano. Ele, senta ele. E meu ancião falou assim, não, Deus vai fazer, nós não sabemos o que Deus está fazendo. E não fez nada. Mas porque eu tinha uma vida que ninguém podia botar dedo, ninguém podia falar nada. Então, os valores são essenciais nesse momento de escolha. Não é para olhar a casca, gente, é para olhar o interior. Porque uma decisão errada vai corromper toda a sua família, vai corromper a criação dos seus filhos, vai corromper o seu financeiro, vai corromper o seu emocional. Hoje mesmo eu falei para o Felipe de uma passagem na Bíblia, acho que é Provérbios 21. Deixa eu pegar aqui que eu não vou falar errado. Falar a Bíblia não dá para falar errado, não. Provérbios 21, 19. Melhor morar no deserto do que com a mulher rixosa e iracunda. Ai, gente, Jesus, amado. casou errado. Você casou, primeiro é o seguinte, se casou errado, vai ter que ficar casado, porque já fez aliança. Não, o problema é seu, se antecipou. Lá, nós somos conectados, a última foi o livro, e agora é o livro do dia. Então, gente, olha, não foi combinado isso não, tá? Gente, eu fico impressionada. É um estudo que eu fiz. Uma mulher iracunda e uma mulher rixosa. É uma mulher briguenta e amargurada. Irmãozinho, servinho de Deus, se você escolher errado e pelos motivos errados,
Vai ser tão legal conviver com uma mulher chatona. Irmã, a mesma coisa para vocês. Então não queira antecipar os processos de Deus. Não pegue prova com a mão. Vai, presta atenção no que você... Olha, é tanta disfunção na mocidade, é tanta disfunção de valores agora. Na última live nós falamos sobre as vestimentas. Então, às vezes, para pertencer a certo grupo, a menina vai e coloca aquele decote, aquela saia curta, aquela saia mais justa, que se tivesse de calça ia estar mais decente. Mas a saia é justa, grudada, parece tudo. Mas, irmãzinha, quem que você está querendo atrair? Será que é o servo de Deus mesmo que você está atraindo ou é o carinha do mundo, aquele que não vai te dar valor? Então, gente, vamos alinhar para escolher certo, porque uma decisão errada vai dar mal. Vai viver no deserto e não vai poder largar, viu? Passar a vida inteira, porque se largar também já é pecado, ele vai pecar e tá. Uma coisa puxa a outra. Olha pra você ver como é que são as coisas. Eu tenho um período da minha vida que eu tava tão assim, mais próximo do Senhor, eu falo assim, mais próximo, mas que eu acabei ficando chato, sabe? Aquele, ser um pouco chato, era eu. Então, assim, eu era muito crítico e isso me atrapalhava. Quando eu conheci a Mírcia, assim, ao primeiro olhar, eu olhei e falei assim, não, essa aqui não é a irmã que eu tô procurando. Porque a minha concepção era aquela irmã com cabelão compridão, toda muito bem, assim, dentro dos costumes da doutrina. Ok, tem algum problema alguém querer eleger? Não. Mas, assim, se eu olhar só com isso e não olhar como a irmã falou, para dentro dela, saber se realmente ela vai me completar. Porque naquele momento nem eu sabia o que eu queria, né? Deus sabia. Aí eu olhei para ela e falei, Senhor, será? Eu tô vindo de um relacionamento também que, assim, era do jeito que eu esperava. Assim, aparentemente, tudo certinho, que me trouxe transtorno total. Então, assim, aí como que Deus trabalha? Agora eu vou trazer o oposto para você, meu filho, e vou mostrar que esse oposto tem como melhorar demais e vai te completar e a sua vida vai ser show. Então, gente, na hora de olhar, como a irmã falou, olha para aquela morena, loira, ruiva, não sei qual que é o gosto do irmão, mas olha assim, Senhor, me dá um entendimento para mim olhar para dentro dela realmente. Por quê? Porque os anos vão passar e tudo vai cair, aí vai ter que cair no bisturi, vai ter que fazer alguma coisa, não sei o que vai fazer, mas assim, olhar para ver se realmente a pessoa vai te completar, não só fisicamente. Não quer dizer que você não pode escolher a aparência, só que você vai ter que conviver com a sua escolha, que é isso que a irmã falou, que é o mais difícil, porque depois de alguns anos você vai ver, aí você vai chorar, e aí já foi tarde, né? Agora é só, como diz, chupar essa manga e ir nas mãos de Deus até o final, que a salvação que é o mais importante, né? Uma coisa que eu falo muito, igual quando eu conheci o Jonathan, o coração é terra que o Senhor, é só o Senhor que vai, né? Igual o Jonathan falou que eu era o oposto daquilo, né? Porque ele tinha vindo de um relacionamento muito conturbado. Qual o conselho que eu dou hoje para a mocidade? Veja o moço como trata a mãe, vê a moça como trata a família. Gente, depois que casa, não muda. Para com esse negócio de falar, ai, ele me ama tanto que ele não deixa eu usar aquela roupa. Pelo amor de Deus. Ele não vai deixar você usar e depois você vai sofrer pro resto da sua vida. Né? Assim, então, assim, isso é ciúme doentio, isso não é amor, não. Amor é cuidado, é compreensão, é carinho, é você ter um amigo para você conversar todos os dias. Isso é amor. Um conselho que eu dou para a mocidade: veja como ele trata a mãe dele, veja como ela trata a família dela, porque não muda depois que casa. Como que eu era, irmã? Eu tava no meio da... Tinha janta, quem tava lá na cozinha? Mírcia. Depois da janta, quem tava lavando os pratos? Era a Mírcia. Limpeza da igreja, quem me comandava? Era a Mírcia. Eu fazia tudo lá, amava, amo até hoje. Eu sou assim até hoje. E estou aqui pronta hoje para ajudar o meu esposo no ministério dele, para ajudar o meu esposo no que ele precisar na vida dele. Eu estou aqui disposta. Entende? Amém. Então, dia também. não, mas assim, isso é muito sério.
Como que você quer que seja a pessoa que vai passar o resto da vida com você? Gente, eu faço almoço direto lá na roça, fazia antes da pandemia, né? E aquele tanto de mocidade lá na chácara, tocava violão, beleza. Na hora de lavar os pratos, vê se tinha uma moça ajudando. As meninas tudo sentadas de perna cruzada. E, moças, pelo amor de Deus, que tipo de mulher você quer ser? Começa a mudar hoje. Você quer viver de aparência? Não, mas é porque isso não entra na minha cabeça, gente. Eu era muito diferente. Se você quer ser uma cara serva de Deus para ajudar o seu esposo, se você quer uma mulher sábia, então procure o que ela faz hoje, porque ninguém muda. É verdade, irmã. Hoje eu conversei com meu pai, vou contar um segredinho para vocês aqui. Felipe, a gente é nascido, né, criado, a gente se conhece, a nossa cidade, a gente é da mesma cidade, mas a gente não se conhecia. Ele já me viu algumas vezes, mas eu nem olhava pra ele, viu? Contar a verdade, eu não olhava pra ele. Tipo, não olhava pra ele. Enfim, né? Não era o momento certo. Deus sabe a hora certa pra tudo. Só que assim, eu sempre busquei um homem de Deus na minha vida. E hoje eu liguei pro meu pai, porque eu estava estudando algo que é importante em relação à paternidade. Quanto um pai é importante na vida do filho. Aí eu liguei pro meu pai e fiz a seguinte pergunta. Pai, o que você pensou, o que você achou que eu ia ser da vida? O que você pensou? Aí ele me lembrou, olha como Deus faz o caminho, ele me lembrou o seguinte, falou assim, filha, eu não sei, eu acho que você ia ser hoje. Você lembra uma vez que eu fui no seu quarto e peguei uma cartinha que eu pedia para o Senhor, Senhor, eu não preciso ser rico, não precisa ser isso, mas eu quero um homem de Deus na minha vida. Oh, que bênção. E meu pai pegou essa cartinha e ele falou assim para mim, filha, então eu achei que você ia ter alguém como Felipe na sua vida. Eu achei que sua vida ia ser isso mesmo. Uma outra live a gente fala sobre a responsabilidade da paternidade de fazer isso. Porque o assunto hoje é outro. Então, quando eu fazia unha, tem uma tia do Felipe que ela falava assim para mim. Eu não conhecia ele, tá? Eu falava assim, não, eu quero um homem de Deus na minha vida. Ela falou assim, mas o Felipe é de Deus. Eu tô falando que você tem que conhecer ele. Porque o que eu pedia para Deus é exatamente o que eu tenho hoje. A gente se encaixa dessa forma, mas porque eu pedi muito para Deus, eu orei muito para Ele chegar na minha vida. Então, as moças solteiras, você já falou para Deus qual tipo de homem que você precisa? Qual tipo de homem que você quer? Porque assim, eu falei para Deus, eu não me importava com outras coisas, eu só importava se eu tivesse Deus no coração. Porque se ele fosse um homem que me calasse, ou um homem que não tivesse Deus no coração, eu não iria ser feliz. A minha família não ia frutificar. Eu amo pessoas, eu acompanhei, conheci há pouco tempo a irmã Mírcia, eu amo pessoas que elas exalam o cheiro do Senhor, que no olhar está o cheiro do Senhor, que ela não tem vergonha de falar do Senhor. E quanto mais eu encontro pessoas assim, mais feliz eu fico. Imagina se meu marido não compartilhasse da mesma fé, se meu marido não tivesse Deus presente na vida dele. Então, moças, peça para Deus exatamente o que você quer, que Deus vai dar. E Deus não demora, viu? Deus capricha. Capricha! Dá um presentão pra nós, ó. Ai, vou falar. Fala de amor, mulher, já chega até, né? Fala um pouco E moços, façam a parte de vocês. Se elas estão procurando um homem de Deus, nessa época que a minha tia estava cutucada, teve algumas oportunidades de eu estar lá na casa da minha avó, onde minha tia fazia unha. Eu corria pro piano e tocava hino. É verdade. E mal eu sabia que era o sinal que ela pedia. Eu falei, tá tocando hino, então deu certo. Ó. Aqui, ó. Creio nas promessas do Senhor. Dá uma folhadinha de vez em quando, né? Ele cantou! Ai, que lindo! Não, de falar em música... Ô, irmão, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, é porque se falar em música, a irmã Mírcia gosta, ela canta muito, né? E... Eu quero tocar o seu piano, viu? Vou chegar aí logo. Pode vir, Baiana, vocês vão ficar aqui em casa. E quando eu estava solteira, eu passei por muita angústia, assim, de não saber qual era a pessoa certa, de não encontrar a pessoa verdadeira. Eu sempre pedia para Deus. E tem uma música que fala assim, ó. Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que podes compreender a dor da solidão?
E pra que tentar fingir se os meus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração. As solteiras. Se o meu coração te chamar, bem depressa correndo, não dá pra esperar. Guardo em meu peito um sonho de amor. Nunca é tarde demais para amar você. Ó, ainda bem que a resolução aqui é pequena do celular. Vocês sabem, menina. Não. Eu não tenho esse dom de Vocês cantar, sabem, não. menino. Meu Deus do céu, vou ter que pedir a Deus. Tem que explicar para Deus quem você quer. E às vezes você acha que está demorando muito, mas Deus sabe o momento certo. Mas canta para Ele, canta para o coração dele, mesmo sem você conhecer quem vai ser o seu esposo, já canta. Fala para ele vir correndo, que não dá para ficar esperando, você está sofrendo. Então Deus vai mandar mais rápido. Então eu já cantei chorando, eu quase chorei aqui. Mas na minha mocidade eu já chorei cantando essa música. Por muitas angústias que eu passei, por certas rejeições que eu também passei. Não pensa assim que é tudo mil maravilhas. Mas eu já cantei várias vezes essa música. E Deus hoje me deu. Glória a Que Deus, lindo, né? que lindo. Olha para você ver aí, ó. E quando nós estamos na comunhão, eu falo assim, eu andava nos ônibus aí, todo lugar que eu tava assim, quando eu falei quando eu era bem mais crente na minha mocidade, eu falo assim, eu andava, tudo era na comunhão. Então, assim, nesse dia que eu fui para conhecer a Mírcia, eu acordei, o Senhor já falou no meu coração, falou assim, ó, hoje o dia é ótimo, hoje é o seu dia. Eu falei assim, é mesmo, glória a Deus. Hoje eu vou congregar, assim, o Senhor falou assim, ó, você vai pegar 5 ônibus, some daqui do outro lado da cidade e lá você vai encontrar. Eu falei, vou lá mesmo, Senhor, é lá. Cheguei lá, de repente tinha assim, a hora que eu entrei na igreja, cheguei cedo, né? E eu entrei e começou a entrar a mocidade. Vai de um lado, vai do outro, vai do outro. E assim, eu nunca tinha entrado numa igreja que tinha tanta moça. E tudo moça bonita, não tinha moça feia. Assim, tudo moça bonita. E aí eu falei, Senhor, mas o Senhor mandou num lugar bom mesmo, eu não sabia, né? Deus é bom. Eu orei, mas sempre na comunhão. Deus me deu testemunho, eu testemunhei. Deus me deu oração, eu orei. Deus me revelou a palavra. Eu falei, Senhor, eu vou levantar para ler a palavra. Terminando o culto, o que aconteceu? Eu conheci a Mírcia e foi assim. Eu não conhecia as outras irmãs. A primeira pessoa que realmente, assim, né, que impactou foi a Mírcia. Já chegou, irmãozinha, de onde, como é que é? Pegou meu telefone e foi aquele negócio, eu até assustei. Eu falei assim, o que é isso que está acontecendo, né? Não é natural isso. Então tá bom, já aconteceu, mas Deus, né? Mas olha como são os caminhos do Senhor. 15 dias antes, o Senhor mandou uma palavra e falou, eu tenho um presente na sua vida. Como eu era muito unida da mocidade, ia ser levantado uma auxiliar de jovens. Aí eu falei, você é auxiliar de jovens. Chega no culto de jovens, quem é levantada? A minha irmã. Eu não entendi nada. Eu falei, Senhor, mas nossa, o Senhor fala tão claramente comigo. O que aconteceu? Por que eu não sou auxiliar? Eu entendi errado a sua voz, pai. Fiquei triste. Aí o Jonathan chega lá no outro domingo. Aí eu... Entendi qual que é o presente. E aí, aí a gente, ó... Isso foi no domingo, né? A gente se falou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No outro domingo a gente foi na reunião da mocidade. Sabe qual foi, o que Deus mandou na palavra? Eu coloquei um presente na sua vida, o que é meu vai nascer, florescer e dar fruto. Ô, Glória! Viu bem, gente? Nem de correr, irmão. Foi assim, ó. Pagou, acabou o negócio. Não corri mais, não. Deu certo, né, aí? Muito lindo. Glória a Deus, né? Os irmãos estão falando aqui, eu acho que eu vou primeiro perto de vocês aí, ó. Pode vir. No final desse mês eu tô indo para... É Paraná que vocês são, não é? Vem. A gente tem Siqueira Campo. pra conhecer. Eu vou Mas aí. Sério? sobre isso. Vamos combinar. Vamos ver quais são as perguntas? Bora. Bora.
Quem tiver perguntinha pode colocar aqui na caixa de perguntas. Teve um irmão ou irmã, não sei, que passou e falou que tinha uma pergunta muito importante para fazer. Se podia fazer, pode fazer, irmão. Meu esposo é aposentado. Aqui, tá bom? Meu esposo é aposentado e vivemos todos os dias em casa, mas depois dessa estamos em atritos. Ele está em atrito depois que ele ficou aposentado, pelo jeito, né? Tem até um post aí, se vocês procurar. Até, gente, ó, siga nós lá, meu Instagram. Dá para apertar o botãozinho aí, vai achar eu aí. É @dr. Em cima na live tem o meu nome aqui. Já entra lá e já segue a Vanessa, e lá tem o Dr. Felipe também. Isso. Tem um post até que eu coloquei assim: qual que é a doença que mais mata? 2 pontos. Aposentadoria. Assim, por quê? Por quê? Porque as pessoas, o ser humano em si, acho que Deus não nos fez para ficar muito parado, sabe? A pessoa que para, que ela fica esperando algo acontecer na vida, logo ela vai adoecer. Existe uma chance muito grande. E esse negócio de aposentadoria, assim, você se ilude, idealiza. O que é idealizar? Você cria uma realidade perfeita, né, utópica quase. Do dia que você for aposentar, você vai ser feliz. Até que esse famigerado dia chega e você perde o sentido de utilidade. Por que eu sirvo agora? O primeiro mês, fantástico. Segundo, 6 meses, nossa, meu Deus. Aí você vê que, às vezes, tua esposa ainda está trabalhando, teus filhos estão, e aquela sensação de brilho masculino, talvez, sei lá o que você quer chamar, ou feminino também, né? Que antes você estava no serviço, você produzia, alguém te elogiava, mostrava quanto você é bom, e agora o que você faz? Você fica em casa, acorda tarde, não tem muito o que fazer, é aquela sensação de peso morto mesmo, que a pessoa tem, não que você seja, tá bom? Então, assim, o ideal, se você está aposentado, pelo amor de Deus, tá? Não é para ficar parado, não. Mas o que eu vou fazer? Converse com o cooperador de jovem, aí tem muito serviço aí para ser feito na obra de Deus. Entendeu? Deus já te propiciou uma renda, então assim, coloca a tua vida, a tua energia para servir de uma outra forma. Porque antes a desculpinha era assim, né, irmão? Não dá para eu ir naquela reunião, não dá para eu fazer isso, porque meu trabalho é isso e aquilo. De repente a pessoa está aposentada e não faz nada, Então era uma desculpinha, né? Mas tudo bem, tá? Muda o jeito de ser, que até mesmo as suas desculpas, né? Quanto mais, se os pecados são perdoados por Deus, quanto mais a desculpinha frajuta. Então assim, potencialize. Não espere ter potência, vontade de fazer algo. Procure algo para fazer e fica pelo menos 3 meses fazendo aquilo. Doutor, mas não dá dinheiro. Tá, você tem dinheiro já, porque aposentado você está percebendo que dinheiro, em algumas fases da vida principalmente, não traz felicidade. Então, engaja, tenta fazer algo para as pessoas no coletivo. Se você tem netos, passa mais tempo com eles, com seus filhos. Seja conselheiro, arruma alguma coisinha para fazer. Eu estou velho para estudar. Arruma essa cabeça. Mas para que eu vou usar? Não quero trabalhar mais. Se você estudar, independente da profissão, do que você faz, pode ser a música, é incrível. Você estimula seus neurônios a criar novas sinapses. Isso previne você de doenças relacionadas ao esquecimento e te traz mais vitalidade. Então, a aposentadoria é uma doença que mais mata, porque faz você se esconder dentro de você mesmo. E se isso continuar por muito tempo, você fica deprimido, ansioso. O grande segredo, se você já estiver doente, se trata. Mas assim, o tratamento vai te deixar bom relativamente rápido. De 2 a 4 meses, um tratamento certo para depressão, por exemplo, já está funcionando. Agora, não viva de forma deprimida, apática, lenta, esperando que o milagre chegue pela boca, porque não chega pela boca, pelo comprimido. O comprimido, no máximo, te devolve saúde. Mas a vida que realmente vale a pena ser vivida depende de você. E não começa amanhã, começa agora. Existem alguns aposentados também que ligam as anteninhas e como ele não tem nada para fazer e para chamar de seu, o que o Felipe acabou de dizer, que você precisa arrumar algo para ser seu, porque senão fica palpitando no serviço dos outros. Gente, isso é tão chato. Aí dá o atrito aí, ó. Aí dá o atrito, porque larga a mulher doida. Meu Deus, vamos embora sofá para caramba. Por que não põe para cá? Porque não tem algo para chamar de seu. Então vamos respeitar o espaço de cada um. Porque se a mulher sempre viveu em casa, sempre cuidou daquilo, só porque o marido está aposentado, não tem que ficar dando pitaco e ligar as anteninhas. Ou então pega e faça tudo logo de uma vez e dá uma folga para sua esposa poder ter a aposentadoria da casa. Aí pode ser também.
Mas encontre algo para chamar de seu. Todos nós precisamos de algo para ser só nosso. Perfeito. Amém. E eu tenho um momento... Pode ir, mas depois eu falo. Vai. Não, pode falar. Agora Eu falo assim, tem hora que a gente precisa... Eu tenho a minha válvula de escape, eu faço, eu preciso. Estou muito estressado, todo dia eu tiro o meu momentinho da minha caixinha do nada. Eu chego, vou pro meu cantinho, vou pra minha rede, vou para algum lugar. O que você está fazendo? Nada, eu não quero fazer nada, eu quero viver. Assim, eu falo, a questão, você precisa ter o seu momento. O homem precisa ter, a mulher. Que você imagina se o homem incomoda a mulher 24 horas por dia, ela não aguenta. A missa de vez em quando já passei chicletinho demais. Eu tenho que ficar mais calmo, porque eu ligo mais para ela. Ver se ela tá bem, ver se as crianças estão bem. E aquele negócio... Gente, ele sai de casa e em 5 minutos ele me liga para ver se eu tô bem. Cuidado. Mas então, assim, realmente você precisa dar um espaço para a esposa dá um espaço para o esposo. Mas os dois têm que estar grudadinhos, né? Senão não tem jeito. Como é que tem que zelar da morenona que Deus me deu, né? Tem jeito. É verdade. Qual o nome da música, irmã Vanessa, que você cantou? Vixe, eu sou boa para letra, para nome eu não sei. Mas, bom, eu vou falar a frase, né? Então você vai lá no Google, o senhor Google sabe de tudo. Você conhece, irmã Mirce? Ou não? É assim, ó. Será que você pode ouvir o que diz o meu coração? Será que você pode compreender a dor da solidão? E para que tentar fingir? Se os meus olhos dizem mais. Você precisa entender o que diz meu coração. Aí o refrão é: se o meu coração te chamar, vem depressa correndo, não dá para esperar. Guarde em meu peito um sonho de amor. Então pega uma dessas frases que eu falei e joga no Google, porque me perdoa, não sei o nome. Acha, mas aí dá para achar mesmo. Estou gostando de uma pessoa, acho que ele também. Tenho 13 anos e ele 15. O que acham? Nossa, é novo, hein? Vai, pode falar, gente. Eu vou falar por mim. Nossa, recuperador de homem. Vocês estão se gostando, ok. No meu ponto de vista, pra que a gente namora? Sério, é uma pergunta boa pra gente se fazer, nós que somos cristãos, né? Que pensa, vamos pensar, então, assim, pra que a gente namora? A gente namora pra conhecer o outro pra quê? Pra casar, construir família. Com 13 anos e com 15 anos, vocês estão preparados para construir uma família? Como que eu sei se eu estou preparada para construir uma família? Você já tem trabalho? Vocês já têm condições de manter uma casa? Vocês sabem o que precisa para manter uma casa? Ainda não, mas eu ainda continuo gostando dele e ela de mim. Ok, espera mais um pouquinho. Se vocês realmente se amar, vocês vão se guardar um pro outro. A irmã sabe chicote também, ó. Vocês. Agora é vocês aí. Também. Não. Ó. Mas já vai sondando, né? A Vanessa deu várias dicas aí. Você pode não estar namorando, mas vai sondando ele, vai fazendo um raio-x aí de como é que é a personalidade dele, investigando como é ele com a família dele e tal. Se ele é muito paradão, se ele já tem sonhos, quer trabalhar, quer prosperar. Você pode ganhar. Quem já descobriu quem gosta, tão jovem, isso é uma vantagem. Te dá mais tempo para estudar essa pessoa. Gente, também tem algo importante. Existe algo que ninguém lembra, que é o padrão geracional. Você já analisou? Você não tem que analisar só a pessoa, mas a família da pessoa. Aquele padrão que a família segue. Vamos pensar, eu vou falar assim de um caso de mulher que... Não, isso vai me complicar. Mas assim, ó, sim, não dá, esse não dá. Mas assim, ó, existem famílias, vamos supor assim, ó, famílias que o vô foi alcoólatra, morreu de cirrose. O pai, alcoólatra. E a menina vem dessa família, dessa disfunção. As chances são grandes, se os valores não tiver bem enraizado. Aí o que acontece? Mãe, então não vou namorar porque o pai dela faz isso, faz aquilo, mas a bichinha sofre por causa disso. Mas no inconsciente existe um padrão geracional. Então, antes de acontecer o namoro, vocês precisam alinhar essa questão. Olha, isso não é legal, eu não gosto disso. Traição também acontece. A avó foi traída, a tia foi traída, não sei o que foi traída, e é normal. Casou, casou e engravidou primeiro para depois casar e tal. Então vamos analisar qual que é o padrão geracional que vem, qual que é a carga, qual que é a mochila.
Perfeito. Alô, A irmã Line tá aqui falando, ó. Lembra que te mandei no direct? Eu lembro, eu anotei aqui aquela pergunta que eu falei que ia deixar para depois. Eu esqueci, gente. Aqui, ó. Teve depressão pós-parto. A gente nunca falou sobre isso. Só que ela está grávida novamente e ela está com medo de ter a depressão pós-parto novamente. Entendi, tem risco, tá? Assim, não é uma garantia que isso vai acontecer. Eu atendo muitas pessoas com depressão durante a gestação. Aí, eu acho que eu sou um dos poucos médicos aqui da minha região, que trata isso, porque eu estudei para fazer isso, não é que eu tenho coragem, eu tenho embasamento científico para fazer isso. E geralmente a depressão é comum, vou falar geralmente então, é comum a depressão pós-parto já ser antecedida por uma depressão gestacional. Então, bem provável que essa pessoa já deveria ter tratado durante a gestação. Ai, meu Deus, o remédio, a criança. A gente não consegue dosar o grau de frustração que o estresse que você tem sob o efeito de uma doença causa no seu bebê. Então, existem tratamentos que mostram que não existe risco de malformação para determinadas medicações, dependendo de cada doença ou remédio. Então, assim, esse tratamento vai te prevenir de fazer mal para o seu filho, deixando você com o humor em ordem. Porque se você acha que você está procedendo o seu bebê, ficando triste, com crise de pânico, nervosa, às vezes até alucinações na gestação, a gente não consegue dosar o impacto. O que alguns estudos mostram é que essa criança, esse bebê, vai ter mais irritabilidade, mais cólica, choro excessivo, dificuldade no sono. O que eu percebo nas gestantes que estavam muito irritadas e tal, depressivas durante a gestação e trataram, uns bebezinhos que, meu Deus do céu, uns anjinhos, sabe? O remédio passou para a criança? Não. O bom temperamento, o bom humor, o equilíbrio dessa mãe passou para a criança. Tá? Aí vamos voltar para a depressão pós-parto. A definição, o quadro depressivo pós-parto, ele pode acontecer até 1 ano após a gestação. A gente considera, né? Depressão pós-parto. Então, assim, mas faz 3 meses, deu depressão pós-parto. E os critérios de sintomas são os mesmos. Precisa tratar. Irmã, mas nessa gestação eu estou tranquila, meu humor está normal e tal. Não vale a pena fazer tratamento preventivo. Nasceu, começou a ficar muito melancólica, muito triste, aquele choro, aquela insegurança que não vai ser mãe boa o suficiente para a criança, querer nem olhar para o filho com medo de fazer mal e tal. Gente, já trata. Existe algo que a gente chama de blues puerperal, né, que é o maternity blues. É um termo médico que a gente usa, porque uma mulher pós-parto ela pode ficar um pouquinho mais sensível. Tem uma mudança hormonal muito grande após o parto. Isso não quer dizer que seja doença, mas tem que acompanhar. Só que se for aumentar o nível de gravidade, trata o quanto antes. Tem antidepressivo que pode usar durante a amamentação, não passa pelo leite, tem uns que não pode. Então você tem que estar nas mãos de um médico capacitado, de confiança, para te conduzir. Senão você não vai ser a mãe que você poderia ser, simplesmente porque a doença não deixa você ser. Agora, irmã, se não tiver com nada, glória a Deus, tal, se aparecer já trata o quanto antes, mesmo que seja durante a gestação. Procura um médico, né? Ó que legal. E tem uma irmã aqui, até para a irmã, às vezes, nem ficar com esse medo. Porque quando a gente tem o medo de algo acontecer, a gente já abre um leque para aquilo acabar acontecendo. Eu sou muito de falar essa teoria, né? E olha que legal, pega o case dessa irmã aqui, ó. Eu tive depressão, a irmã Adriana. Eu tive depressão pós-parto do primeiro filho e o segundo gestação não tive. Nem pós-parto, graças a Deus. Então, assim, irmã, já coloca também internamente que você não vai ter, né? E já faz o tratamento com o psiquiatra. Perfeito, irmão. A irmã Thaís achou o nome da música, O Que Diz Meu Coração. Ai, Deus que abençoe, irmã. vamos cantar a moçaiada solteira, porque Deus capricha, viu? Canta, canta, canta. A outra irmã perguntou, namora há 1 ano, vamos marcar o casamento, porém sou muito ansiosa por ter que mudar para a cidade dele. Irmão, que Deus... Deixa eu responder essa. Olha o case aqui de baixo. Você teve que mudar, não teve, irmã? Vanessa? Nossa, deixa eu falar, gente, quando eu casei, eu chorei 6 meses. Tá? De manhã, à tarde, à noite. Eu chorei muito, mas muito mesmo. Porque, assim, eu sou muito grudada com meu pai. E, assim, a primeira vez que eu saí, e cheguei numa cidade que eu não gostei. E meu marido trabalhava um monte.
E ele também tinha que trabalhar, não tinha jeito. Então eu sofri 6 meses. Então, com muita propriedade, foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. Sabe por quê? Porque eu cresci, eu desenvolvi. Eu tenho a oportunidade de não ter ninguém, nem da minha família, nem da família dele. Sabe aquele negócio de sogra querer criar seu filho? Nada. Falta, a gente sente falta, mas é só botar num carro e ir lá visitar de vez em quando. Mas vocês dois vão ter a oportunidade de criar do zero. A performance vai ser de vocês. Eu não digo para você que a saudade da sua família, da sua cidade, dos seus amigos, não vai pegar e que você não vai sofrer. Mas depois de um tempo, você vai entender que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Porque a sua família vai ser realmente só sua. E você não vai precisar ficar dando aquelas podas, sabe? Ai, que não, que não. Outro, uma hora, um amigo, um parente, ou isso ou aquilo. Então você vai, me conta depois, me manda direct, casa, e depois me conta. Você vai sofrer um pouquinho, mas depois você vai ver. Não é, amor? E se estiver sofrendo, não sofra sozinha, dói mais. Procura ajuda para alguém te ajudar a atravessar esse processo. Um bom terapeuta, um bom psicólogo ajuda bastante nisso. Não precisa nem esperar acontecer, você pode já ir preparando. Alguma coisa que não é a cidade te mantém vulnerável a essa possibilidade de mudança. Já trata isso agora. É verdade. Perfeito. Ó, a irmã Elilde, linda do meu coração, ela tá falando aqui, ó. A mocidade tá precisando muito de conselhos. Próxima live para os jovens, o que acham? Estamos aqui. Pode ser. Né? Estamos aqui, a caixinha de perguntas acabou. Vocês, agora a Missa falou, agora vocês têm perguntas também aí, respondam, perguntam, estamos aqui à disposição. Olha lá, ó. Nós estamos colocando aqui, ó, o cabinho, porque já começou a bateria. Coloca aí, amor. Ó, falta 10 minutos para dar as 2 horas, a live vai cair de novo. Então nós temos 10 minutos. Nossa, sério? Pegou. Pegou? Glória a Deus. Nossa, gente, como é gostoso, né? Isso, né? Eu acho que a gente falou todos os assuntos hoje. Eu tenho uma dúvida por mão. Vou fazer ela direito, peraí. Olha lá. Nossa, uma dúvida difícil. Ó, de dominante para estável, pelo jeito, viu? É? De dominante Vou falar para de um jeito genérico, assim, sabe? Para não colocar tanto em evidência, assim. O irmão tem uma importância, né? Um compromisso como líder religioso de algum lugar, que a gente sabe, entendeu? Só que o irmão tem um talento diferente que Deus deu, uma alegria, uma desenvoltura para conversar. Já aconteceu de você estar num lugar e saber que tem que falar com essa alegria e tal, só que tem pessoas ali, talvez um pouco mais velhas que você sabe que não vai ser bem visto. Como que você lidou com isso? Ou você lidava de um jeito e começou a lidar do outro jeito agora, para falar aquilo que Deus te coloca desse jeito legal que você fala? Como é que foi isso? Olha, já aconteceu bastante, isso acontece muito. E assim, principalmente com as pessoas mais velhas, quando você chega e eles querem, aconteceu comigo no Amapá, né? Eu fui congregar lá e aconteceu essa história. Então, assim, é preciso ou você entrar dentro de assim eu falo, de uma parábola, alguma coisa que aí você consegue expressar, você usar isso para expressar a sua alegria e tentar passar de maneira mais tranquila possível, porque às vezes assim, é muito difícil e você é muito pressionado, né? Quando você está atendendo um culto, a pressão que principalmente as pessoas mais velhas e que estão, não falando só acima em questão de cargo e ministério, não, mas tem muita gente que não entende, não recebe isso. E assim, eu, na maioria das vezes, quando eu não encontro nenhuma parábola, alguma coisa assim, o jeito é ficar sério, o jeito é calmar, porque assim, não tem o que fazer. Infelizmente, existe, eu falo um pouco de preconceito. A palavra ela é tão bonita, é tão bom você falar de maneira alegre, de maneira contente. O importante da palavra, eu sempre falo isso, é que as pessoas, você consiga falar a mesma linguagem. Eu não sou uma pessoa que fala muito culta. Ok, mas as pessoas que estão recebendo, elas conseguem me entender claramente. E assim, tem muita gente que quer expressar de maneira culta que eu não entendo. Tem hora que eu estou vendo as pessoas, não estou criticando. Estou vendo as pessoas falam de uma maneira assim,
que eu não consigo entender, eu tenho que estar com o dicionário e assim, gente, como é que eu faço? Eu preciso transmitir com alegria, com fé, e assim, que as pessoas realmente falam assim, nossa, eu compreendi, valeu a pena, me deixou mais alegre, porque assim, você vai em determinado lugar, se você sair pior do que você está, você não vai querer voltar lá. E isso acontece demais, e da maneira que foi voltar da mesma forma. E eu falo assim, respondendo, irmão, eu já sofri muito. Eu prefiro fazer o quê? Quando eu vejo que o clima está um pouco mais pesado, eu pego meu instrumentozinho, fico lá tocando e evito isso aí, entendeu? Porque acontece demais, demais, demais. E todo mundo, eu falei numa live anterior, eu falei, as pessoas que estão me vendo lá nos cultos, elas não vê esse Jonathan aqui, descontraído e mais animado. Por quê? Porque, assim, infelizmente, eu acho que eu fui pegando esse negócio e lá tem um jeito mais sério e deveria ser o contrário. Eu também concordo que seria Mas o contrário. só que Então, Deus já está trabalhando nisso, né? Eu penso e que eu, Deus eu, já eu, está vou, trabalhando. eu vou orar para trabalhar mais, pode ficar tranquila. Não. Ela vai fazer. Eu acho que a gente Eu vai quero ir ter no culto dele, rachar da risada e sair dando glória. Nós vamos ter que fazer um churrasco. Gente, o que tal nós fazer um churrasco live? Vocês já pensaram em fazer isso? Vem pra cá no final do mês, vem pra cá, a gente faz um churrasco live. Acho que eu nunca vi isso, Vai mas ser bom demais. vamos fazer um churrasco live. Vamos falar assim, ó, vai ser Você bom sabe? demais. Que a gente não pode limitar é a felicidade da pessoa e o dom. A irmã Mirce, aquilo que eu falei, de exalar o cheiro do Senhor, né? De poder, ó o olho brilhando, ó. O irmão também. Ai, dá vontade Então, de a essência que Deus dá, gente, não pode, não dá para guardar. Sabe por quê? A Irmandade está sedenta disso. Sedenta, muito sedenta. Nós estamos falando de vocês, mas vocês que estão nos vendo, talvez você tenha um talento, um dom diferente, e por as pessoas não terem isso, você esconde ele, tá? Se fosse uma espada, esconde. Agora imagina assim se Davi, né? Homem de Deus como ele era, saiu lá, pegou 3 pedrinhas no chão. Se ele desse ouvido para, sai daí, menino. Não tá certo você fazer isso e tal, tal, tal. Se ele tivesse ligado, sabendo o que tinha dentro dele, que Deus tinha dado aquele talento, se ele tivesse ligado, porque os outros iam falar, os doutores da lei iam falar, a família, os mais velhos, os anciãos lá, a gente mais velha da época ia falar, será que ele teria derrubado o gigante? Será que hoje a gente estaria usando ele como inspiração? Porque foi Deus que colocou força. E às vezes você tem a pedrinha certa para derrubar o gigante da sua vida e você não está usando ela por vergonha do que as pessoas vão falar de você. Mas o compromisso que você tem que ter mesmo é com Deus, que colocou esse dom. Usa essa pedrinha no alvo certo, que essa muralha que você vê na sua vida, esse grande problema, isso desaba. E quem não gostar, você está perto, entendeu? Você não precisa da validação dele, você já é validado, você é amado. É validade de validade mesmo, assim, validade eterna por Deus. Mas você vê, usando essa parábola aí, usando essa passagem que o irmão está falando, eu sempre falo assim, mas olha a oportunidade de uma motivação, né? Imagina, além de Davi fazer tudo isso aí, olha a motivação dele. Rapaz, ele vai casar com a filha do rei. Olha quantas coisas que ele tinha a ganhar com isso, não só, mas vai casar com a filha do rei, livre de impostos, ia ser uma pessoa assim fantástica, bem sucedida, né? Eu falo assim, não tem nada a você juntar a sua parte espiritual com a questão do sucesso. Nós falamos aqui sobre financeiro, sobre o marido crescer ou não, mas olha, para nós, eu falei mais a mesma, nós aprendemos a lidar com as questões financeiras e com o dinheiro, nós somos nessa questão de informação. Eu falo assim, para nós é uma bênção o excesso ou falta, isso para nós, o nosso dinheiro. Eu falo assim, tem que estar na ordem. Eu aprendi isso lá atrás com muito sofrimento com a missa. Tirar daqui do coração e colocar na onde? No bolso, o lugar dele é no bolso. E vai ajudar demais. Tem muita gente que tem, eu vejo na igreja muita gente sofrendo. Não, sou provado a vida toda. Tem problema em você ter se abençoado financeiramente, correr atrás, se dedicar e ainda vai para o céu. Tem gente que acha que só vai para o céu alguém que for o quê? Sofreu a vida toda, dificuldade a vida toda. Gente, a palavra, não vejo na palavra nenhum momento que fala que só vai para o céu aquele que for provado assim financeiramente, que acha que o financeiro vai provar e vai fazer isso aí para o céu. E não tem nada relacionado. Eu falo assim, o melhor da vida é isso aqui, ó. Nós estamos aqui tratando e falando de coisas que é bom para nós. E as pessoas, tem muita gente que me pergunta assim, fala, Jonathan,
Mas o que você faz para ser feliz? Eu falo, ó, casei com a mulher certa. Primeiro, né, o Senhor me alegra. Eu conheci, o Senhor me chamou na graça, casei com a mulher certa, tenho uns filhos bacana demais e tenho amigos. Você precisa de mais alguma coisa? Não, só isso. Eu acho que para mim a felicidade é isso. Irmão, o Jonathan, nesse jeito muito sério dele, o que aconteceu? Antes de fazer a nossa primeira live, o Senhor mostrou em sonho para ele. Eu não tive jeito de correr. Eu tô fazendo essa live aqui com você, mas é porque não teve como correr. Tem hora que Deus chega e te aperta. E assim, você tem que entender a vontade de Deus. Não é porque eu quero. Vou falar a verdade para vocês. O Senhor é conhecedor. Eu nunca pensei em fazer uma live. Eu falei, Mírcia, a Mírcia começou com esse negócio de live. Eu falei, você tá doida, menina. Nem vou te seguir, nem vou olhar esse negócio, não quero. Mas chegou uma hora... É verdade, eu sou muito tímido, né? E não parece, mas eu sou. Não. Você acha que é, mas não é não. Então, o que Na verdade, eu acho que o irmão não gosta de ser pressionado. Não sei. isso aí. Eu tenho que tratar o perfil. Depois eu vou mandar lá para vocês fazerem um perfil comportamental. Então vocês conversam, E aí, mas... o que acontece? E de repente, uns meses atrás, eu tive um sonho desesperador. Um sonho que eu falo, uma visão, né? Eu entendo assim, quando é da parte do Senhor, a gente entende. Nós, né? Servimos a Deus, nós entendemos. E de repente, rapidamente, o Senhor falou assim, ó, pega seu carro. Eu já estava aqui na porta de casa assim, já cheguei, pega seu carro, pega a sua esposa e as crianças e some pro lugar que eu te mandei. O Senhor me mandou o local assim. Falei assim, Como se fosse uma localização. sério, Senhor, como é que é isso? E aí eu nem entrei, vi. A porta do portão estava aberta, os meus carros aqui. E aí o carro da minha cunhada estava lá fora. Eu falei assim, olha, me empresta seu carro. Já falei para ela, me empresta seu Porque carro. era aí. rápido, tinha que ir Ser rápido. rápido. E aí, de repente, eu peguei, só deu tempo de pegar o que era importante. Olha como que Deus me mostrou. Eu só consegui levar as coisas mais importantes para mim. Quem que você coloca dentro do seu barco? Deus me fez uma reflexão assim. Coloquei os filhos, nem olhei. Tava ficando carro, tava ficando tudo. Eu falei, a única coisa que me deu tristeza é que eu não estava avisando para outras pessoas. Isso me deu tristeza. Mas eu falei assim, eu vou salvar a minha família. E nós fomos. E a hora que eu cheguei num determinado local, começou a fechar tudo. E assim, algumas pessoas que foram, encontrei com aquelas pessoas, falei, Senhor, e agora? As pessoas que ficaram para trás, o sofrimento, o negócio. E o Senhor falou para mim, olha, eu te trouxe aqui para você falar para essas pessoas, deixar tudo que aconteceu lá atrás, ou que se perdeu, para elas falar do Senhor agora. Eu falei, mas como que eu vou falar do Senhor nesse momento de tanta dificuldade?